Fala pessoal, está começando agora a live do Musculando, o nosso futuro canal no YouTube. Eu sou Alexandre Jodelis. Eu sou a Alana Martins. Eu sou o William Montemeso. E eu sou o Lucas. Antes de conversar um pouquinho com o Lucas, o William chegou hoje de Santa Catarina com uma novidade. Conta pra nós aí, William. Aí pessoal, então a gente levou um atleta lá, o Anderson Locatelli, e saímos muito bem. Chegamos em top 2, ficamos atrás só de um atleta bem renomado, o Gnomo, né? Treinado pelo Eduardo Correia, uma das promessas aí do Brasil. Mas para nós é gratificante, o resultado foi excelente e saímos muito mais que a nossa perspectiva. Digamos assim, representamos Taquara. Perfeito. Parabéns, Anderson. Parabéns. E tá aqui o Parabéns ao atleta. O cara é ao atleta e ao preparador. Hoje a gente tem a presença do Lucas aqui, que é um parceiro nosso, é um amigo nosso. E assim, o Lucas, ele é treinador, né? Mas ele é um atleta, realmente é um atleta, né? Eu queria que tu contasse aí, Lucas, tu ganhasse alguns prêmios, tu já tem 2 campeonatos a nível estadual aí, tu ganhou overall, como é que é a tua história desses prêmios aí? Então, cara, esse foi a minha primeira participação no Campeonato Gaúcho. É um campeonato bem renomado na IFBB, é um campeonato bem tradicional. Eu tinha bastante vontade de disputar. Na última vez que teve o Campeonato Gaúcho, eu não estava em preparação, não estava em condições de disputar ainda. Estava trabalhando bastante também. Eu fiz uma preparação bem longa até. O meu objetivo era pegar... A gente programou para o campeonato da NPC, na verdade, né? O nosso objetivo era que eu disputasse a NPC. Apareceu a oportunidade de preparar... de entrar no Gaúcho como uma ponte para o campeonato da NPC e acabei disputando só o campeonato Gaúcho. Eu tenho um overall também na Copa dos Campeões, que também é pela IFBB, e tenho um título no Estreantes também. O que é IFBB e a NPC? Para gente explicar para o pessoal aí. Ok. A IFBB é uma federação distinta da NPC, é uma federação que houve uma ruptura ali entre as duas, né? Eu sou atleta da IFBB, tem algumas diferenças em termos de categoria, algumas categorias têm um peso abaixo, tem algumas diferenças de poses também, mas em termos práticos são 2 federações distintas. Tá, 2 ligas. 2 ligas. No caso, assim, categorias, qual é a tua categoria para a gente explicar para o pessoal? A minha categoria é a categoria Bodybuilding Sênior, Fisiculturismo Sênior, né? Que é a categoria Bodybuilding mais tradicional, que o pessoal conhece ali dos atletas mais com a sunguinha menor, aquela, Os né? caras mais fortes, mais pesados. Isso, mais pesados. É a categoria mais hardness do fisiculturismo, é a que precisa de mais volume e percentual de gordura mais baixo. Existem diferenças, assim, em termos de... algumas categorias são mais fitness, não pode ser tão agressivo, não pode ter tanto corte. A minha categoria é a que precisa de mais corte, mais volume, mais definição. Tua categoria, no caso, e tem peso para tua categoria? Sim, tem pesos distintos. Eu subi dessa vez acima de 95 quilos. Tem categoria até 80, até 85, até 90, acima de 95, tem umas divisões maiores. Na NPC são maiores as divisões, de 90 a 102, se não me engano, né? Não são realmente atletas maiores, né? Como é que tu entrou nesse mundo aí? Me conta aí. Eu era bem Tu já foi frango? Sim, muito frango. É verdade! Na verdade, eu entrei no fisiculturismo na musculação, né? Eu comecei a fazer musculação porque eu era muito magro. Até por questões estéticas mesmo, não me sentia bem com o meu corpo, queria ficar mais forte, que é a maioria das pessoas, né? Quer ficar um pouco mais forte, quer se sentir melhor, e também porque eu fazia jiu-jitsu, e o meu rendimento no jiu-jitsu era baixo, e era o que faltava. Eu era um bom atleta já de jiu-jitsu, já tinha disputado alguns campeonatos, ido bem em alguns campeonatos, mas no jiu-jitsu também tem o que seria o overall no fisiculturismo, que é o absoluto. Quando tu é campeão de uma categoria de jiu-jitsu, tu tem direito a disputar o campeonato, a sessão absoluto, que é todos os pesos juntos. E quando tu é um atleta muito menor no jiu-jitsu, mesmo que o teu índice técnico seja bom, tu pega um atleta de índice técnico bom e mais pesado, tem menos chance. Então eu queria ficar mais pesado, mais forte, e foi por isso que eu comecei a fazer musculação, para ficar maior, para ficar mais forte, me sentir melhor e ter um rendimento melhor nos campeonatos de jiu-jitsu. Com o tempo, eu comecei a gostar mais de musculação, porque a musculação ela é apaixonante nesse sentido, né? Tu consegue ver a construção do teu corpo, e aí não fiz mais jiu-jitsu, até por questões de lesões também,
E aí fiquei só na musculação. Tu treina há quantos anos? 15 anos. Claro, mais focado, fazendo dieta certinho, porque é um processo, até isso é legal falar. A pessoa, ela começa na musculação, ela não vê tanto resultado, mas os poucos resultados que ela vê vão direcionando ela para apertar um pouquinho mais. Ah, eu acho que eu poderia cuidar melhor da alimentação. Eu acho que eu poderia fazer um treino mais bem periodizado, acho que eu poderia descansar melhor, vou levar minhas marmitas junto. E aí, com o tempo, tu vai melhorando, né, cara? Não dá pra... Então começa 100% certinho tudo. Se eu fizesse 100% certinho há 15 anos, eu seria um atleta muito melhor. Mas a gente vai galgando aos pouquinhos. Né? É uma escada, né? É uma escada. A gente sabe que o fisiculturismo é um esporte caro. E tu classifica assim, quanto mais ou menos tu acredita que é investir numa preparação a nível gaúcho? Gaúcho. Eu vou falar por mim, tá? Eu acredito que muitas coisas impliquem nisso. Se tu é um atleta que tem mais tempo de treino, provavelmente vai ter mais maturidade muscular, vai precisar menos. Se tu é um atleta com uma genética melhor, tu vai precisar gastar menos. Eu calculo que eu gastei em média nessa preparação cerca de 3 mil reais por mês ali. Eu sou rica! Tá? E eu me considero um atleta bom de genética. O fisiculturismo é um esporte caro, né? Porque a base da alimentação é rica em proteínas, existem recursos ergogênicos, tu precisa treinar numa boa academia, existe suplementação, então tudo isso. E a finalização acaba tornando isso mais caro, né? Porque é sunga, tinta, inscrição em campeonato. Eu calculo que uns 3 mil reais por mês, mais ou menos. Tá, então, e quanto tempo dura a preparação? Depende também. Quanto mais tempo, melhor. Mais gasto, né? Eu fiz essa preparação em 4 meses. Durou 4 meses. Poderia ter estendido um pouquinho mais, mas eu acredito que eu cheguei com um bom percentual de gordura lá. Cheguei com um percentual de gordura bem baixo. Então, em 4 meses dá para te fazer uma dieta que não é tão agressiva, né? Em termos de baixar demais calorias. E dá para te chegar bem seco, mas o gasto acaba sendo um pouco maior, porque precisa de mais seria tempo. legal até pro pessoal que tá assistindo aí, que nem eu falo, nem todo mundo tá... Tem muita gente que treina, mas nem todo mundo tá participa tanto do mundo do fisiculturismo competitivo. Então, assim, preparação seria o quê? Aquele momento que tu vai... Sim, preparação. Eu divido a preparação em tudo, né? Desde o off-season até a fase onde tu entra em um processo de perda de gordura, tudo isso é preparação. Eu fiz só a parte do off-season, eu não contei aí, né? Que é a parte que, na verdade, tu gasta mais. Mas é mais ou menos isso, uns 4 meses de preparação de cutting, né? Cutting, para secar. Cutting é para secar. Para secar, exatamente. E, Lucão, e aproveitando essa pegada aí de cutting, offing, para quem não entendeu ali mais ou menos o cutting, você come um pouco menos, é mais próximo ao campeonato, e no off você acaba comendo mais. Eu quero, assim, que tu explique um pouquinho pra galera qual foi a tua dificuldade maior no off e no cutting. Tá. Assim, porque às vezes o pessoal acha que o comer pouco é ruim, mas às vezes o comer muito também é difícil, ruim, né? Muito ruim. O meu último off-season, eu trouxe ele bem controlado. Eu não comi muito, tá? Foi um off-season até onde eu não cresci muito. Mas foi um off-season onde eu estava priorizando mais atender, estava trabalhando mais. Então eu fiz um off-season que eu acho que foi um off-season mesmo, foi off, né? Eu diminui bastante a quantidade de drogas que eu estava utilizando, de recursos ergogênicos, eu comi aquilo que era o suficiente para me saciar e para construir alguma massa magra, mas nada de empurrar comida, nada de, né? Então foi uma coisa mais off mesmo, desligado, né? Levando assim dentro daquilo que eu podia levar. Eu considero essa terminologia off um pouco meio errada, na verdade. A gente utiliza off. É bulking. O atleta que quer crescer, ele faz bulking e cutting. São as duas fases, assim, bulking para crescer. E aí realmente é a parte onde eu acho mais difícil, porque eu sou um cara naturalmente magro. Né? Eu comecei a musculação com 60, 65 nessa casa. Hoje eu peso 105. Então, a maior dificuldade pro ectomorfo, pro cara mais magro, é comer, né? Porque ele precisa comer muito. Tu pode colocar alimentos com uma densidade energética maior, vai com um pouco espaço de comida, tu vai ter mais calorias, mas mesmo assim, não adianta. O cara que tem um metabolismo muito acelerado, ele vai precisar comer mais. E a minha maior dificuldade é essa. E no cutting, atender.
né? Eu gosto do que eu faço, mas realmente, quando tu começa a diminuir muito caloria, que tu começa a perder bastante gordura, que a gordura é uma reserva de energia, né? E começa a ficar muito cansado, os atendimentos que eu faço das 6 até as 10 da manhã, mais a rotina de fazer tua comida, lavar roupa, fazer as coisas das tuas atividades, fica bem pesado. Pra mim é isso. No off-season, empurrar comida. Sai de casa, comi pra caralho! E no cutting, a rotina normal do dia a dia, estando muito fraco por causa da pouca comida. Até pra quem não sabe, né, eu e o Lucas, a gente trabalha na mesma academia, então eu acompanhei bem de perto essa preparação dele. E realmente dava pra ver ali que nos últimos dias, eu até te perguntei, né, qual que tava sendo uma das partes mais difíceis da parte alimentar. E eu lembro que tu comentou que tinha dias que parece que não conseguia nem ficar em pé, né, de tão fraco. E realmente dava pra perceber, assim, olhando pra ele, que ele tava bem desgastado, porque o personal, ele exige muito da gente, né? A gente tem que fazer força e pega peso, não só a parte física, mas a gente tem que estar bem, né, pra passar o treino. Então, realmente, deve ser bem complicado nessa E eu reta acho final. isso, eu acho que o personal, ele tem que puxar o aluno. Tu tem que estar bem ali em termos de, cara, tu é o front, tu é o cara que vai, não, vamos lá, vamos mais um. Como é que o personal vai estar desanimado? E o dar personal, ele exige até uma questão energética muito grande da gente, né? Tu tem que estar bem, tu tem que estar animado. E, cara, com pouca comida, eu sou um cara que eu não sou um cara simpático de ficar muito conversando, mas eu sou uma pessoa que tô sempre bem. Tu nunca vai chegar num ambiente e me ver pra baixo, me arrastando, me escorando nas coisas. Cara, isso é muito difícil. Porque é um carro, né, cara? Tipo, tira a gasolina do carro e ele bate chave. Não vai ligar. Só que tu vai. Tu vai ter que ir, tu vai ter que fazer. E às vezes tu acha que tu tá bem, mas, cara, todo mundo diz a mesma coisa. Cara, agora tu tá super bem. Porque, tipo, cara, tu não conversava mais. Não sai mais, sabe? Chega nos últimos momentos. Tu chega a perceber isso ou mais automático? Não é perceptível. Isso é uma coisa engraçada. Eu juro, cara, que assim, ó, eu tenho certeza que eu não fui grosso com ninguém. E ninguém falou nada, assim, pô, tu foi grosso, me tratou mal. Mas tu fica muito seletivo com relação a tuas reações. Tipo, uma piada sem graça, por exemplo, naturalmente tu vai dar uma risadinha ali. Cara, tu não consegue, cara. Tu não consegue forçar mais tipo de socialização ali. Tu tá muito baixo em tudo. Tu precisa fazer coisas, tu precisa atender, tu precisa comer, tu precisa fazer teu treino. Não vai ter energia pra tudo, mais dar uma risadinha, mais... Então tu fica seletivo naturalmente. Só que tu não percebe isso. É uma coisa que vai vindo meio que naturalmente, instintivo de ti. Não, vamos fazer, preciso fazer isso, então vamos lá, foca. E tu não tá mais sorrindo faz tempo, tu não tá mais nem dando bom dia faz tempo, mas tu não consegue perceber. Meio que engatando assim, a pergunta da Lana, claro que depende muito da fase de treino, de pessoa a pessoa. Mas em média, quanto tempo durava os teus treinos em geral do dia na fase de preparação? Legal. Cara, é um treino bem volumoso. Eu não gosto de treino volumoso, mas acabava sendo naturalmente volumoso, não o número de séries. O tempo de treino acabava sendo um treino, vou colocar melhor. O tempo acabava sendo longo, porque eu precisava de muito tempo de descanso entre uma série e outra. Porque realmente a síntese de ATP ali, eu não tinha mais energia para fazer uma série em curto espaço de tempo. Então, mesmo reduzindo o número de séries, e mesmo, assim, reduzindo um pouquinho a carga, né, que a gente pode reduzir muito também, mas reduzindo um pouquinho a carga, mesmo assim eu precisava de muito tempo de descanso. Ele dava tranquilamente 1h30, 2 horas de treino. Tranquilamente. Mais o cardio. Deixa eu te perguntar uma coisa para as pessoas normais, né? Tem muita diferença, assim, ó, o treino para vamos dizer assim, claro, tem a questão de carga. O fisiculturista é muito forte. Tem muita diferença da questão do treino, o exercício, vamos dizer assim, o exercício que um fisiculturista faz para uma pessoa normal, pessoa que não seja fisiculturista? Não, eu acredito que não. Eu acredito que existem diferenças em termos de correção de determinados pontos, tá? Tipo assim, eu sou um cara que eu sou longilíneo, né? Eu não sou muito alto, mas eu tenho as extremidades mais compridas. Essa pessoa ela vai fazer um leg press diferente, um pouquinho diferente de uma pessoa que é mais baixinha. Tu vai regular a máquina de um jeito diferente, o supino vai ser diferente.
Isso eu acho que muda de pessoa para pessoa, assim, mas um fisiculturista, o exercício que um fisiculturista faz para uma pessoa faz, não, é o mesmo exercício. A intensidade muda, né? A periodização dentro da semana muda, mas o exercício inicialmente. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas, a gente conversa, acham que não, o fisiculturista faz uma coisa totalmente... É a mesma outro coisa. planeta. Eu vejo que o É a mesma diferencial de um fisiculturista para uma pessoa normal é que o fisiculturista realmente ele é constante naquilo que ele faz. Né? Constância. Acho que o erro maior das pessoas é que, numa semana elas são umas atletas, elas vão, treinam todo dia, não erram na dieta, e na outra acontece alguma coisa dela, já não vai treinar um dia. Exato. E o fisiculturista, Cara, ele não pode se permitir, eu né? sou suspeito para falar porque eu gosto muito de treinar. Eu gosto muito de fazer musculação, sabe? Para mim não é uma coisa chata. Mas a musculação é uma coisa repetitiva, né? Então, para te perceber o poder que tem a constância, eu sempre falo isso para meus clientes. Cara, faz o seguinte, ó. Cria um ambiente bem fechado de 3 a 4 semanas. Dessas 3 a 4 semanas, tu vai fazer a mesma coisa todo dia. Tu vai acordar no mesmo horário, tu vai dormir no mesmo horário, tu vai tomar a mesma quantidade de água e tu vai treinar igual, comer igual, fazer tudo certinho. E tira uma foto no primeiro dia e tira uma foto no último dia. Cara, o corpo é simplesmente outro. Só que tu não consegue perceber isso fragmentado dia a dia. No dia a dia tu não consegue perceber. Mas quando tu coloca uma foto do lado da outra, em 3 semanas fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias, dá uma diferença absurda. Esse é o poder da constância, de fazer todos os dias a mesma coisa. Eu vou fazer esse exercício com esse número de séries. Agora sentiu que estagnou, precisa de mais calorias, a gente está com um nutricionista aqui, aí então o nutricionista vai direcionar. Precisa de um volume maior de repetições, de séries, aí vai direcionar. Mas a gente não percebe, às vezes, a diferença que faz a rotina, porque a gente não consegue ter esse cálculo, né? E esse negócio de tirar foto é muito legal. Eu gosto muito de fazer isso. E o legal também que eu gosto de usar com os meus alunos é que eles não precisam focar no resultado final, né? Tem gente que às vezes começa a treinar e já fica, eu quero ficar... E acaba se frustrando. Você olha no espelho depois, ou olha as fotos em 15, 20 dias. Mas eu não tô com o meu quadríceps daquele jeito, eu tô com uma... Não, é um desenhozinho a mais ali, ó. Comemora. E outra. Comemorar, né? Exatamente. Tipo, mostrar, olha só. E é legal, isso que eu falei, demais. tem que criar um ambiente o mais fechado possível. Rotina. Porque isso eu tava falando com um aluno meu na semana. Cara, mas houve rotina realmente? Ou um dia tu dormiu às 3, um dia 1... mas, cara, isso impactua. São variáveis dentro de um processo de mudança de corpo. Sono, quantidade de água. Hoje eu tomei 2 litros, ontem eu tomei 1 litro. O músculo é água, entendeu? Então, se óbvio que tu não vai sentir fullness, porque tá faltando água. Tu comeu, mas não bebeu. Então, se tu consegue, dentro de 2 a 3 semanas, fazer exatamente igual todos os dias, dá diferença. Pode não ser uma diferença muito grande, mas há diferença com certeza. Pessoal, acho que nós temos perguntas da live. Produção? Vocês não estão sentindo falta da produção hoje? Cabe um espacinho. Não cabe todo mundo, né? Tem uns caras pequenos aqui. Pergunta da live. Sou ectomorfo e fiz uma dieta hipercalórica. Porém, estou ganhando muita gordura. O que fazer? 2 variáveis. Primeiramente, provavelmente você não tem uma dieta calculada para o realmente treino que você faz. Então, 2 fatos. Reduz caloria ou aumenta o treino. Uma das duas. Né? Daí entra o bons jovens. Exatamente. Mas o primeiro passo é reajustar as calorias e ter um gasto calórico ideal pelo teu estilo de vida atual. Às vezes também não adianta, né? A pessoa tá comendo um caminhão de comida e não tá treinando. E o pior pensamento, galera, tô em off-season. Se permita comer de tudo, não é assim. Eu ia dizer exatamente isso. Deixa eu dizer, eu tenho uma opinião, eu sei que não é verdadeira, mas assim, cara, pra te engordar uma pessoa com comida, mesmo uma pessoa que tem facilidade de engordar, é difícil. É difícil. Mas geralmente tem aquela pizzazinha, não é problema. Traquinas. Mas eu não vejo como sendo um problema fazer refeições livres, mas foi a dieta que te engordou? Foi a dieta hipercalórica que te engordou? Ou foi os adicionais em cima dessa dieta hipercalórica, com uma pizza,
com um chocolate. Aproveitando isso, eu vou dar o meu Pode. testemunho, né? Eu acho que eu treinei os meus 3 primeiros anos e mas eu não tenho resultado e tal. Aí esses dias eu fui parar pra pensar o que eu tava fazendo de errado naquela época, porque eu realmente acho que eu treinei uns 3 anos e eu treinava bem legal. E fazia dieta de segunda a quinta. Eu comia até o reboco da parede na sexta, no sábado e no domingo. Daí, claro. Faz a diferença. Não, e não era comidinha, era tipo, ai meu Deus, pão e com mumu e daí uma pizza e depois já pedi um X, era tipo orgia alimentar mesmo. Legal. Eu tenho consultoria de treino, tá? Eu tenho consultoria online de treino e eu não oriento dieta, mas eu oriento a quantidade de calorias que a pessoa gasta no treino e ela pode fazer esse ajuste junto ao nutricionista dela ou com o aplicativo, como ela... E eu sempre deixo bem claro, a Alana já fez consultoria comigo, eu digo, cara, for fazer refeição livre, não vá em rodízio. Isso. Não vá em rodízio. Pede uma pizza, eu tenho certeza, se a pessoa pede uma pizza em casa, também, né? Eu lembro pede uma pizza em casa, tu vai comer 3 a 4 pedaços e vai se saciar. O rodízio é o único lugar onde tu come até o que tu não gosta. Eu vou num rodízio, eu não gosto de pizza de 4 queijos, mas eu como. Porque tá passando ali, vou comer. Cara, não há controle calórico nenhum no rodízio. E é um frenesi alimentar, né? Justo. É insulina, mais comida, mais Eu insulina. e a Alexandre se olhando assim, porque a gente gosta do rodízio. Não, e eu adoro rodízio. Eu adoro rodízio. Eu não sou contra a refeição livre, até porque eu não sou nutricionista, mas eu não sou contra a refeição livre, não sou contra a pizza, não sou contra nenhum tipo de alimento, mas a pessoa tem que ver aonde foi o erro. Foi na dieta hipercalórica? Legal. Então hoje eu acho que o nutricionista vai ter que ajustar, mas será que foi dessa dieta que estava calculada ou daquilo que não estava calculado, que entrou de surpresa ali no final de semana? Geralmente é disso, né? Então, no caso, respondendo a pergunta aí, a pessoa tem que ver se ela está comendo o que foi feito mesmo ou se não está saindo fora da dieta. Exatamente. Para alguns casos especiais, eu até peço um recordatório alimentar de 7 dias. Daí, às vezes, a pessoa come por compulsão e não se dá conta. Então, Justo. tudo, tu come tua nota. Justo. Daí, ali, as pessoas analisam onde é o erro realmente está Outra coisa que é muito bacana de pegar a pessoa no pulo, pra ver se ela tá comendo certinho, é tu chegar nela e perguntar o que tu comeu hoje de manhã na tua segunda refeição. Cara, quem você faz pensou dieta demais. fala, tantas gramas disso, pensou demais, deu Até porque ruim, deu ruim. Tu tem conhecimento de Né, nutrição, Dani? né? Tu é um nutricionista. Eu não sou nutricionista, mas eu tenho algum conhecimento de nutrição. A Alana tem conhecimento de nutrição. Tu é médico, tu tem conhecimento de nutrição. Se a gente colocar uma porção aqui de pão, uma porção de frutas, a gente tem uma ideia mais ou menos do que tem de caloria, mas a pessoa não tem. Então, tipo, anota, cara. Anota, porque às vezes tu tá com um superávit calórico ali que tu, cara, vai passando em branco exatamente pela compulsão. Uma conchinha assim de amendoim numa mão e o dobro na outra, tu olhando assim, cara, mas é a mesma coisa, não, mas uma tem o dobro. E é o dobro de calorias, Sim. né? Tem isso. Tem outra pergunta, pessoal. Vamos lá. Manda a produção. Já A produção. treino e faço dieta tem 4 anos. Já posso utilizar hormônio? Quando começar? Essa é a pergunta. 4 anos. Termina sendo Vai, 4 Cadê anos. 10? Eu acho que assim... Até tomou uma aguinha ali Não, agora. é que na verdade Vamos olhar o bico. a questão do uso de hormônios, o que acontece assim, tem que ver exatamente qual é o objetivo da pessoa, o que ela quer com o hormônio e o que ela conseguiu até agora com a sua dieta e com o seu treino. 4 anos, né? Tem que estar muito bem. Exatamente. Né? Então, se bem. eu treino bem há 4 anos, eu tô comendo bem há 4 anos, eu tenho que estar bem. Aí tem que ver assim, eu preciso realmente usar hormônios ou não? É uma resposta que pode ser sim ou pode ser não. Depende muito do objetivo. Meu objetivo é competitivo. A gente já conversou da outra vez, a gente aqui não tem apologia e nem hipocrisia. Né? A gente sabe que o fisiculturismo, ele é baseado sim ele precisa do uso de hormônios, né? Não existe essa coisa de a gente ficar falando, pode ser que sim, não. É usado hormônios, a gente sabe, a gente conversa com atletas, conversa com pessoas que não são atletas e que usam, mas é uma coisa muito individual e assim, se tu fores fazer isso, eu vou dizer assim, primeira coisa, consulta um profissional. Tá? Primeiro tu tem que ver a tua saúde, como é que ela tá, se tu tá apto a receber mesmo hormônio
isso tu realmente merece o hormônio. É isso que eu tenho para dizer. Qual a melhor divisão de treino para uma mulher que treina 5 vezes por semana? Pode ser eu, por ser mulher. Começa tu. Mulher, vamos me usar como exemplo. Uma divisão 5 vezes por semana. Primeiro, é iniciante, é intermediário e avançado. Não falou aqui. Então vamos usar intermediário e avançado ali, que é provavelmente o pessoal, as perguntas são feitas do nosso público ali. A maneira que eu utilizo com as minhas alunas mulheres. O foco da mulher, na maioria das vezes, é os membros inferiores. Então, 5 vezes por semana, usando segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu colocaria inferiores segunda, descanso de inferior na terça, quarta e sexta. Então, ficaria ali inferior segunda, quarta e sexta e membros superiores na terça e na quinta. Aí, dentro disso, a gente pode fazer uma divisão. Na maioria das vezes, as mulheres têm ali o glúteo e o posterior mais achatado ou menos avantajado. Quadríceps já é um músculo para a mulher mais fácil de desenvolver. Então, eu colocaria segunda-feira uma ênfase em posterior e glúteos, aí na quarta-feira um quadríceps, um leg day mais pesado, e na sexta-feira mais uma ênfase em posterior e glúteo. Lembrando que não tem como tu isolar totalmente, a gente vai dar ênfases. E nos dias de superior ali dá pra gente dividir, fazer talvez ombros e tríceps, e no outro dia costas e bíceps, ou fazer também um geral, dependendo da pessoa, dependendo também do que ela tem que melhorar mais. Por exemplo, a minha divisão atual hoje é justamente essa. A Dani, né, a nossa produção também está fazendo essa atualmente, e vem dando super certo, até buscando que a mulher, dica mulherada. Quanto mais ombros e dorsais vocês tiverem, e glúteos e coxas avantajados, menor vai parecer a silhueta de vocês, a cintura mais fina. Então, treinem superiores, dê importância para essa terça e essa quinta-feira, que vocês vão ser muito mais felizes. Legal. Mas acredito que seria mais ou menos isso. Eu gosto assim também. Eu gosto de trabalhar linkado com o nutricionista ou com coach, porque eu gosto de ciclar carbos de acordo com os dias de treino. Eu gosto de botar treinos de inferior para mulheres, tá? Treinos de inferiores quando há uma demanda calórica maior, geralmente de carboidratos e gorduras, né? Para que ela tenha um aporte calórico, possa treinar melhor, recuperar melhor. E nos dias de superiores, para ela poder dar pau nos treinos, mas que é aquele medo que a mulher tem de ficar muito grande, nos superiores, nos dias que ela tem um aporte calórico menor. Então não vai ficar grande se tiver com um aporte calórico menor. Então eu gosto de ciclar o treino de acordo com a dieta. Mas em termos de divisão, eu gosto assim. Digamos que tem muita questão de correção também. Se a menina tem pouco glúteo, tem pouco quadríceps, tem pouco posterior, a gente vai ter que mudar alguma coisa aí. Mas eu gosto do primeiro dia da semana, como ela já vem de um descanso de sábado e domingo, geralmente, onde ela está mais bem alimentada, eu gosto de colocar quadríceps e glúteo, porque quadríceps e glúteo são dois músculos que trabalham sinergicamente, até pela disposição dos exercícios, né? Um agachamento pega quadríceps, mas pega glúteo. Um leg press, terra sumô, leg press. Então eu gosto de botar quadríceps e glúteo. Posterior de coxa e glúteo talvez só posterior de coxa, talvez posterior de coxa e glúteo se for uma dificuldade, e na sexta glúteo. Então seria mais ou menos assim, quadríceps e glúteo, posterior de coxa e glúteo talvez, e glúteo isolado na sexta-feira. E aí na terça-feira e na quinta-feira, com aporte calórico menor, a gente pode trabalhar ali membros superiores, costa e ombro. A gente vai jogando de acordo com a necessidade. Uma coisa que eu acho muito bacana que eu trabalho às vezes com os alunos também, principalmente nessa parte das mulheres, por treinar membros inferiores 3 vezes, eu pergunto, e aí, como é que tu tá hoje? Porque vamos supor que cai no dia de fazer o leg pesadão, e a mulher, porque a mulher é assim, que a mulher sabe que não é sempre que a gente tá bem. Tem vezes que tu vai ali, mas tu pode estar nos dias, ou tu pode, sei lá, tá na TPM, então a força já não é igual à vontade de treinar. Exatamente. Então eu também, às vezes, eu sinto muito no aluno que ele chega, e aí, hoje tu tá legal, porque às vezes já aconteceu de, na hora assim, eu ter preparado, por exemplo, um treino de quadríceps, pauleirão, e a gente acabar fazendo posterior e glúteo ali mais calmo, mais isolado, no qual não exige... técnico, exatamente. mais técnico. Porque, mulher, como a gente tá respondendo a pergunta de uma mulher, é uma coisa assim que
chega às vezes no dia do treino pauleira, não tô legal, ou tipo, tá nos dias fazer um leg pesadão, bota ou agachar, influencia muito. Então, mas eu acho que a minha linha do Lucão é bem mais ou parecida menos ali, a isso, eu questão, gosto disso também. os inferiores, e lembrando sempre de dar o descanso, tá? Não treina a perna 2 vezes. Eu Isso é muito peguei, ela importante. deve estar vendo a live aí. Em algum Eu docente, peguei uma cara, lá, isso treinou em cima. sexta-feira, ela treinou glúteo isolado sexta-feira e posterior de glúteo numa outra academia, mas eu sigo o Instagram da outra academia. Tu vai ficar grande assim, ó. Vai crescer bastante. Meninas, crescer. jamais Tem que dar treinem perna descanso. 2 dias consecutivos. O músculo cresce, não é no descanso, enquanto depois comendo. É isso aí. Tenho mais perguntas. Manda, produção. Agora sim, qual a parte mais difícil de uma preparação? Preparação. Quem pode Atletas. responder é quem se William, preparou. Bora, atletas. Pra mim, A importância do cutting e do off-season. Já Legal. Exato, legal. pra mim é quadríceps, é o inferno astral, mas tudo bem. Cara, pra mim, a pior parte da preparação é atender. E isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Eu gosto muito de trabalhar como profissional de educação física. Foi uma coisa que eu busquei muito, estudei pra caramba. E na preparação é injusto exatamente por causa disso. Porque aquilo que tu mais gosta de fazer, que é atender pessoa, quer mudar a vida dela, quer fazer, construir o corpo dela e ver naquela parceria ali, a pessoa entrega o projeto dela na tua mão, né? Porque há uma relação muito de confiança disso. Porque, cara, a gente não tem noção de como o físico conta para as pessoas. Cara, isso dinheiro nenhum paga. Tu tá bem com o teu físico. Isso, cara, não tem problema nenhum se tu é uma pessoa mais gordinha ou mais magrinha, tu tá bem com isso, ok. Mas para a maioria das pessoas, ter um corpo que ela sempre sonhou em ter, se mexe demais com ela. E quando ela coloca esse projeto na tua mão, cara, tu é uma pessoa importante na vida daquela pessoa. Só que às vezes, numa preparação, tu não tá bem. Tu tá com baixo carboidrato, tu tá com a quantidade de volume de treino bem alto e tá cansado. Pra mim, essa é a pior parte da preparação, cara. É quando eu tenho que atender uma pessoa, eu não tenho... só que tu tem que estar bem, né, cara? Pra mim, essa é a pior parte, com certeza. Seria, no caso, Aproveitando a rotina, William, a vida. o William, uma coisa que eu sempre tinha vontade de perguntar pro William, aproveitando essa pergunta aí. Cara, a gente, como o William é meu nutricionista, a gente fica em média 1 hora conversando e acredito que isso seja um padrão. E às vezes não, deve acontecer bastante de pessoas fazerem perguntas bem, não idiotas, mas umas perguntas assim, bobinhas, que talvez por tu estar ali restringido de alimento e tudo mais, assim, putz, eu vou ter que responder isso. Como que é pra ti? Tu não trabalha ali no dia a dia fazendo essa parte da força e tudo mais, mas tu trabalha muito com motivacional pra ti. Pra ti foi difícil também essa questão, porque também atende uma caçamba de pessoas, né, por dia. Em média, o atendimento, assim, ele varia um pouquinho dia a dia, dias mais, dias menos, mas em base de 12 a 13 pessoas por dia. Bastante. Então, é um volume bem, não digo massivo, porque é algo prazeroso, mas é extenso, né? E, claro que algumas perguntas em si, às vezes, te levam como tu tá, assim, numa parte muito sensibilizado, tá nos teus extremos, né? Tu sempre vai ao extremo numa preparação. É realmente você lidar com a frustração da pessoa, né? E às vezes, claro que isso pode ser multifatorial, pode ser por uma série de itens que levam ela a não seguir bem o plano. Mas para mim o que me deixa um pouco mais entristecido e me mexe um pouco com o meu psicológico é que tu analisa, tu te coloca no lugar da pessoa, tu faz o melhor possível, tu te doa, tanto no momento ativo ali na consulta como por trás dos bastidores. E daí a pessoa chega e senta, não fiz nada. É a primeira frase que ela te fala. Isso te deixa um pouco abalado. Aí tu ali passando fome. E eu sempre falo, eu nunca estou aqui para te xingar, isso nunca vai acontecer. Eu estou aqui para te auxiliar e buscar uma solução para o teu caso. Mas isso é um pouco, de uma certa forma, frustrante. Frustra um pouco. É um projeto porque, que tu né, assume. vocês estão fazendo o seu 110%, daí tu vê uma pessoa ali que tá, né, buscando ali um melhor, 1% melhor. Cara, isso aí foi uma coisa que eu, há um tempo atrás, até falei com um atleta teu, o Anderson, que até parabéns pra ele, pra ti, pelo campeonato agora de final de semana. Há um tempo atrás, eu lembro que lá no comecinho ele fazia dieta com o Everton Botega. Com Botega. Botega. E
E eu tava recém começando no fisiculturismo lá, isso faz uns 5 anos atrás, mais, talvez até mais. E eu disse assim, mas cara, mas eles calculam que a gente não vai fazer, né? E ele disse assim, não, cara, eles calculam que a gente vai fazer 100%. E eu disse assim, cara, mas porque não tem como entrar esse cálculo de tu achar que a pessoa não vai fazer. Daí tu vai fazer uma margem pra cima ou pra baixo? Não tem como, cara. Tu acha que a pessoa vai fazer exatamente aquilo ali que tu tá fazendo, porque aquilo ali é o que tá controlado, né? Esse é o cenário que tu controla. E é um projeto da pessoa, mas, cara, a gente assume totalmente o sonho da pessoa, sabe? Cada avaliação, cada resultadinho, quando a pessoa vem e diz, cara, eu tenho um cliente meu que faz, que é teu paciente, e ele, quando ele volta de uma consulta, que ele volta com um bom feedback, cara, aquilo ali me alegra tanto quanto alegra ele, eu tenho certeza. Então, com certeza, a gente fica bem, é bem frustrante quando a pessoa diz, cara, eu tenho uma dieta. aluna que ela faz, William, ela chega assim, nem sabe o quê. William deu parabéns pra nós, ela vem, me abraça, deu vaca. É legal pra caramba. É legal pra caramba. Muito bom. Com A certeza. gente trabalha no nível multidisciplinar, então quando o paciente prospera e vence, a gente vence junto. Com Esse certeza. é o grande lance. Com Tem certeza. mais perguntas, pessoal. Bora. Tem muita gente participando aqui ao vivo. Bora, que legal. Kisses. Lindos. É pro Lucas agora. Bora. Qual os próximos campeonatos irá disputar, Lucas? Ah, legal. E pretende migrar para a Classic Physique na NPC? Para Classic Physique. O meu próximo, o campeonato que eu tô de olho mesmo é no Gaúcho do ano que vem, pela FBB, para defender o meu título overall. Talvez tenha um campeonato no meio do caminho, se eu tô em off-season agora, tô em booking agora, para ganhar mais volume. Se num curto espaço de tempo eu conseguir melhorar a densidade, volume e corrigir alguns pontos fracos, pode ser que eu pegue um campeonato antes. Mas a princípio, só ano que vem, só no Gaúcho. E aí do Gaúcho, sim, do Gaúcho em diante eu não quero parar mais, quero disputar o ano inteiro. Aproveitando, né, pra galera que não acompanha, né, os campeonatos, na maioria das vezes eles acontecem em Porto Alegre e Novo Hamburgo? Na IFBB, sim. Os campeonatos da IFBB são todos na PUC de Porto Alegre. E aí os campeonatos da NPC, que não é a federação que eu participo, às vezes em Novo Hamburgo. Esse último foi em Novo Hamburgo, né? Foi em Novo Hamburgo. Legal. Com relação a migrar para a Classe Physique da NPC, até eu lembro quem mandou essa pergunta foi o Castiel, um brother. Cara, eu não tenho... Eu até acreditei que eu pudesse migrar para a Classic Physique, mas eu tô tendo... Até que eu quero corrigir isso com a esposa do William, que é a Kelly. Eu vou, pela primeira vez na minha vida, começar a fazer liberação miofascial e pilates. Eu nunca fiz isso. E eu tô perdendo altura, cara. E a Classic Physique, para quem não acompanha, é uma categoria dentro do fisiculturismo onde o peso é estabelecido pela altura. Então, cada atleta que tem altura X, ele pode ter um peso X. A minha altura, como eu tenho perdido altura, porque eu tenho um pouquinho de lordose, é 177 hoje. Então, com 177 eu tenho idade, eu tenho que idade. idade tio velho, né, cara? Tio velho não tá fácil. Com 177, exatamente, com 177 eu tenho que bater 89 quilos na IFBB. Cara, é impossível pra mim. Então, na NPC, perdão. Na IFBB seria menos peso ainda. 8,5. Exatamente. Então, hoje, com a altura que eu tenho, eu entrei seco no último campeonato com 95. Pra mim, bater 89 seria quase 10 quilos a menos, não tem como. Talvez, a gente tem alguns atletas aí, a gente vê um cenário nacional que ganharam um pouquinho de altura com alongamento, com sessões de liberação, com pilates. Se isso acontecer e eu bater 178,5, eu posso bater 93 quilos. Com 93 quilos é um cenário mais real, mas eu não sei como vai ficar depois desse booking. Eu já estou com 105 quilos, eu ainda estou abaixo dos 2 dígitos de gordura, então eu acredito que depois desse booking eu não retorno mais para a Classe Physique, aí vou buscar um tamanho maior mesmo para ir na bodybuilding. Físico William agressivo. também estão perguntando qual Perfeito. o próximo campeonato que vai participar, Ótimo. vai disputar. Eu provavelmente será o ano que vem em maio, acredito eu que em maio, ou o melhor das hipóteses em abril. Eu tive alguns processos, alguns interpérios nesse meio tempo, fiquei quase 2 anos sem fazer booking,
Então minha musculatura agora precisa de um tempo de descanso e um tempo também para desenvolver ela melhor. Apresentar um físico mais estético e mais agressivo para bodybuilder. Então provavelmente daqui uns 8, 9 meses. Né? Também vim de uma preparação ali que foi muito agressiva. Então agora eu preciso de um tempo para cultivar, não para completar. E o Alexandre Jodes? Qual vai ser a pressão? E é legal falar isso aí, porque um booking, ele não é só pra ficar maior, galera. Isso aí que o William falou é legal. Cara, ficar maior, tu pode aproveitar até mesmo um rebote pós-campeonato para ficar maior. Ficar maior não é tão difícil. O problema é corrigir pontos fracos. Que a gente estava comentando ali, o William precisa de mais quadríceps e eu preciso de menos quadríceps mais braço. E ele precisa de menos braço Vamos mais fazer uma troca, busca o bisturi lá. Então, Médico aqui, ó. Exatamente. Então, Bisturi. tipo assim, tudo depende de como tu consegue, de quanto tempo tu precisa para corrigir esses pontos fracos, né? Eu, assim, tenho tentado direcionar o meu volume maior. Eu tenho um coach, né, que é o Elmo, mas eu tenho tentado direcionar o maior volume de treino para direcionar essas calorias para volume de superiores, né, que é o que eu preciso mais. Mas eu começo a fazer um book e eu ganho perna, cara. Mesmo treinando menos, mesmo com o volume mais baixo, eu acabo ganhando bastante volume de perna. Então, tem essa que não adianta tu ficar sempre cada vez maior, e sempre maior nos pontos onde tu tem mais facilidade de crescer. Cara, a hora que tu secar e subir lá do lado dos caras, vai... O legal, né, Não da vai. musculação, principalmente nessa área do fisiculturismo, é tu usar eu brinco que os meus alunos são a minha tela de pintura, né? É tu olhar e tu trabalhar o que precisa mais, Justo. não deixar de trabalhar, mas trabalhar um pouquinho o que precisa menos, enfim. Mas, era isso. E cada vez tornar um corpo mais estético e harmônico, né? Esse Agora é tem o desafio. desculpa. Tem outra pergunta de uma mulher que treina há 6 meses. Qual o melhor hormônio para utilizar? Alexandre. Repete, uma mulher. Uma mulher 6 meses, que já treina há 6 meses. Já? Tudo Já isso? 13 anos. 6 Quer meses, iniciar, amiga, nunca usou credo. nada. Quer iniciar com hormônio. Quer saber qual o melhor hormônio. Tá, então assim, ó, O que ela precisa fazer? tudo bem. Então assim, ó, vamos... desde que a gente resolveu a fazer esse projeto, esse trabalho, né, a gente combinou que quando fosse falar de hormônio, a gente sempre vai falar de hormônios, né, sem apologia e sem hipocrisia, tá? Então, porque eles existem e eles são usados. Então assim, eu acho que se tu treina apenas 6 meses, eu acho que talvez não seja o momento de usar, tá? Mas assim, ó, vamos falar de hormônios, né? Porque na verdade, até quando a gente faz os cursos, os alunos, as aulas que são sobre nutrição, biomecânica, bioquímica, não dá tanto corno, mas quando é das paradinhas, o hormônio está todo mundo cheio, com nem brilhando, tá? Então assim, ó, eu não estou prescrevendo hormônios, nem estou indicando, tá? E eu sempre digo, quando vão usar, tem que consultar um profissional. Mas assim, ó, hormônios que, vamos dizer assim, seriam indicados para mulheres. Qual é o problema da mulher? É a virilização. É tu tomar um hormônio e tu adquirir características masculinizantes, que é crescimento de barba, pelos, mudança padrão da voz, crescimento da parte íntima do clitóris. Então assim, hormônio normalmente assim, ó, em mulheres, princípio básico, sempre baixas doses. Tá? A primeira coisa. Segunda coisa, quais são os hormônios de entrada, vamos dizer assim, já que tu está fazendo uma pergunta, mas eu não estou dizendo para tu tomar, porque tu treina só 6 meses, tá? Em primeiro lugar, oxandrolona, tá? Que pode ser utilizado, prescrito pelo médico em farmácia ética, tu pode mandar manipular, tá? Outro hormônio, eu vou falar dos hormônios que o médico pode prescrever, tá? Que depois eu vou falar dos do underground, porque eles existem, né? E tem como ter acesso, só que a gente não pode prescrever, tá? Nandrolona, que é a DECA, é um hormônio interessante para mulheres nas doses certas, desde que a dieta esteja bem ajustada, tá? Que é o Decadurabolin, mas é somente sob receita médica. Estanozolol é um hormônio bastante agressivo para as mulheres, mas pode ser usado. Atletas usam bastante, tá? E outro hormônio que pode ser usado também é o hemogenin, né, que é a oximetolona. Só que a dose para mulheres é bem mais baixa que para os homens. Até bastante interessante, porque a oximetolona ela pode ser até menos
virilizante, que até é menos virilizante que o stanozolol e pode ser até mesmo menos virilizante que a oxandrolona, dependendo da dose. É bastante interessante. Só que assim, eu não estou prescrevendo, tu precisa realmente constar. Só que aquela coisa assim, ó, eu sempre quando eu consulto, está treinando, está comendo, está fazendo descanso, aquilo que o Lucas falou, tu tem uma rotina, bom, aí tu pode pensar em hormônios, mas enquanto tu não cumprir esses primeiros pré-requisitos, treino intenso, alimentação adequada, descanso decente, talvez não seja o momento. E outra Que é uma variável a mais, né? Exatamente. Vai tu tem adicionar uma baita estrada pela frente ainda, né? Tem muito pra usar da parte natural do vamos corpo. dizer Até né? nem entrar nessa questão, já que o Alexandre deu o aval mais técnico dele como médico, eu vou falar aquilo que eu percebo, assim. Não é nenhuma questão de se posicionar eticamente contra ou a favor. Não, a gente não é hipócrita, né, cara? Mas, quando tu tem uma variável a mais no processo, é mais difícil tu cuidar. Exato. Né? Porque, tipo assim, ó, cara, tem o sono, tem a alimentação e tem o treino. Tu vai colocar a mais um hormônio que pode dar super certo contigo ou pode não dar. Então, pelo menos o resto da fração tu tem que estar alinhadinho, né, cara? Tu tem que estar dormindo bem, tomando água, comendo legal, com um treino bom, durante um tempo também. Não, eu tô fazendo tudo certinho há 2 semanas. Sei lá, mano, dá um pouquinho mais de tempo. Cara, eu tenho certeza, não tô sendo hipócrita. Eu uso, sou atleta, não tem problema nenhum com relação ao hormônio, mas eu tenho certeza que se a maioria das pessoas fizesse um período 100% certo de tudo, não usaria. Mas, cara, eu tô legal sem, porque eu tô respondendo bem sem. É isso. Antes da próxima pergunta, a gente vai agradecer, né, aos nossos patrocinadores aqui. A gente tá trabalhando com a Ion Wellness, tá? O pessoal da Max Econômica vem ajudando a gente muito na questão das vitaminas, vitamina D. Eu, por exemplo, eu uso ômega 3, vitamina D, coenzima, enfim. São sempre eles que fornecem pra gente, tá? Eu acho que era isso. Rapidão. Cadê a produção? Próxima pergunta. Agora eu tenho mais. Claro, tem muita gente aqui, não tem como ler o nome de todo mundo. Gente, a gente tá o com... Anderson Locatelli mandando um salve. Salve! Salve! Parabéns, Isso campeão. aí. Gente, só aperta o meu ali. Bruna Heckman, é muita gente. Franciele, Paulinha Weber, Márcia Suciato, Leandro Treto. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu não sei para quem vai ser direcionada. Costuma fazer refeições livres com muita frequência? Eu acredito que essa pode ser uma resposta de todos, De todo né? mundo. Sim. Porque por mais que a gente tenha 2 atletas aqui com a gente, tanto o Alexandre quanto eu, a gente faz uma dieta, a gente segue uma linha ali como se fosse de atletas também, né? Sim. Mas, É enfim. atleta, né? O cara que não compete não deixa de ser um atleta. Cara, eu faço refeições livres. Eu sou a favor de refeições livres, mas eu acho que é como a gente estava falando antes. É uma variável a mais na conta. E tu tem que cuidar essa refeição livre para ela não... Até a gente tem um nutricionista aqui, e a gente tem um médico e tal. Mas olha só. É bem fácil, cara, numa refeição livre, tu perder boa parte daquilo que tu construiu, principalmente pessoas que estão em déficit calórico, né, William? Cara, tu consegue construir um déficit de 500 calorias por dia, que na semana vai dar umas 2.500 calorias ali, um rodízio de pizza. Tu extrapola Tu tudo. consegue que você- comer, calcula ali, 300 calorias por pedaço, quantos pedaços tu vai comer? Tu acha que o teu corpo vai dizer, não, chegou no limite aqui, vamos botar... A gente come. Cara, vai guardar essas calorias. Então, eu gosto de refeição livre, mas eu gosto, eu falo uma coisa e faço outra, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas não deveria ir em rodízio. Eu vou, não deveria ir também, mas eu acho que o rodízio, assim, pra pessoa que tá... Cara, eu não tô tão legal de corpo. Eu não cheguei aonde eu queria ainda no meu corpo. Mas eu ganhei uma refeição livre até pra mim dar uma desestressada, fazer um recarb, um refete pra mim poder reiniciar a semana bem. Cara, não vai num rodízio. Pede uma pizza em casa. Pede um hambúrguer em Uma casa. coisa que eu faço é justamente isso que o Lucas falou. Quando eu não tô tão legal, tipo assim, Segura. eu dou uma segurada, eu vou fazer uma refeição livre. Eu faço, na maioria das vezes, sábado de noite, que é onde tu se reúne, ou com a família, com os amigos.
Quando eu não tô numa fase tão legal, na maioria das vezes eu faço uma janta, algo Legal. mais tranquilo, tipo, um Top, churrasco, top, dou uma top. maneirada, que nem agora que eu cheguei no nível que eu tô me sentindo bem, aí eu tô abrindo, mas claro, não é aquela coisa, tipo... Porque esse superávit aí, para quem já tá legal de percentual de gordura, o William pode né, dar uma aval a respeito disso e o Alexandre também. O cara que tá num déficit bem agressivo, cara, tu jogar 2.000 calorias pra dentro, pra quem tu tá pode perder, assim, né? porque tá com um déficit muito grande, não vai. Agora, tu tá calculadinho, certinho na semana, tu fazer um superávit de 2.000, 1.500 calorias no rodízio, vai mudar. Pra pessoa Muda. que tá priorizando definição, vai emagrecimento, foge de... dá uma maneirada ali no... A gente, tipo, o William é o nosso nutricionista, meio da Dani, o que a gente faz? Come pizza no rodízio. Cara, produção. Brincadeira. Nosso objetivo né, não Daí é... o William sai aqui com pau. Quê? Já tô com uma bloquinho de nota. Zero carbo. Mas né, assim, velho? nosso objetivo não é tanto a alta performance assim, mas a gente tenta manter o lifestyle, né? A Dani até tem ideias de competição, Ah, legal. mas o que a gente faz? Calma. O que a gente faz? Durante a semana a gente sim segue o programa bem tranquilo. Final de semana a gente não quer se tornar um antissocial, então vamos no rodízio de noite. Sim, a gente frequenta rodízio sim. Senão daqui a pouco eu vou dizer que não, o pessoal vai me encontrar. Afinal, a pizzarias da região patrocinam em nós. E a gente come mesmo, come bastante mesmo. também. Eu gosto de comer. Durante o dia, o que a gente faz? Como a gente tem uma certa noção, então o que faz durante o dia a gente come menos. É. Pra Sim, tentar compensar, Aproveitando, já tá me Isso é lançando legal, aí, dá pra fazer. já tá me lançando uma ideia aqui já, o pessoal que tá participando das lives. O que vocês acham da gente fazer uma live de um rodízio pra ver quantos pedaços cada um de nós aqui come? cara, Não subestime esse rostinho bonito aqui, que é o meu. Eu como bem no rodízio, cara. Eu no Ó, rodízio eu como bem. Daí, Vamos pesar pré e pós rodízio. Ah, Bah, legal, olha legal, só. Fazer. legal. Cara, isso Já aí é até uma anota aí, coisa legal produção. que o Alexandre falou, de tu cuidar as calorias na semana, isso aí dá pra fazer até no treinamento. Tu pode fazer um overreaching no treinamento, chegar com um volume bem alto próximo do final de semana para que haja uma supercompensação no final de semana, para tentar... Mas mesmo assim, se tu tá no período de perda de gordura, não adianta, cara. Tu tá num déficit, tu vai fazer um overreaching super extremo, mas vai botar 2.000 calorias pra dentro, vai dar diferença, não adianta. Vai. E Tem mais fora... perguntas, galera. ou seja, coma. Faça sua refeição livre, fazer bem. Fale sobre a... Opa, caiu aqui tudo certo. Produção. Fala sobre a utilização de hormônios o ano todo e Blast Increase. Cruz. Ah, legal. É mais pro Alexandre. Na verdade, assim, Só um são... minuto. Repete a pergunta, por favor, Dani, porque deu o barulho, caiu ali. Caiu o celular, a gente tá transmitindo em 5 É o vivo e a caseiro, então acontece. É assim mesmo. Fale sobre a utilização de hormônios o ano todo. Blast Increase. Tá, pois é, aí é o que acontece assim, ó, existem várias maneiras de se utilizar, tá? Então assim, vamos dizer assim, o hormônio pode ser utilizado por ciclos, tá? Quando a gente fala em ciclos, significa exatamente que tem dia para começar e dia para terminar. E depois, quando terminar, a pessoa vai fazer, se for homem, uma TPC, uma terapia pós-ciclo. Se for mulher, na verdade, tecnicamente não existe uma TPC para mulheres, porque o mecanismo é diferente. Isso é uma estratégia. Existe uma outra estratégia, chama-se Blast Increase, que normalmente atletas profissionais usam. E quando eu falo atletas profissionais, pessoal, não é somente fisiculturismo que usa hormônio, tá? Na verdade, todos os esportes de alta performance, se a gente for ver, utilizam. Sim. Talvez não os mesmos, mas a gente sabe, essa aí é A utilização. a utilização, tá? Por isso que existe um comitê antidoping, senão Vira bagunça. que vira bagunça, né? Então tem que ter. Então, assim, o que é o Blast? O Blast seria aquele período em que se utiliza doses maiores e deve ser tecnicamente por um período mais curto. Cruise seria um período em que se utiliza doses menores por um período mais prolongado. Quanto à utilização durante o ano todo, aí eu volto a dizer assim, qual é o objetivo da pessoa, tá? Quais são os grandes problemas assim, que eu vejo assim, são os problemas cardiovasculares a longo prazo, tá? Porque assim, normalmente os esteroides eles vão alterar muito o perfil lipídico, tá?
E tem a questão que a gente, é uma resposta que ainda não se tem. Quais são as alterações no músculo cardíaco a longo prazo? Porque o coração também é um músculo, ele tem receptores. Né? Bastante mais que o músculo mais esquelético, mais que o músculo às vezes. esquelético, às vezes. Então, o que acontece? Deve usar o ano todo? Né? Eu creio que não, mas aí vem aquela questão assim, qual é o objetivo da pessoa? Mas respondendo assim, ó, a gente sabe que desde o início do canal eu falo, sem hipocrisia. Então, assim, existe uso. Tem pessoas que usam durante anos, o ano todo, e nada acontece. Mas eu sempre falo, eu quero exame de sangue. Sim, tá? justo. Porque daqui a pouco você eu tô super bem, mas aí tu pega lá, tá... Tu acha que tá bem, né? Teu colesterol tá lá em cima, teu HDL desapareceu. É que nem aquela a maçã podre, né? Por fora tá Exatamente. vermelhinha, tu Tá, pica então, assim, por dentro. Aqui tá. mesmo no nosso chat mandaram. Posso harmonizar sabendo que já tive problema de coração? Aí vem assim, qual o problema? Sim, eu tenho mais. Agora eu tenho uma pergunta do Tiagão. Problema de coração. Thiago Chu. Oh, Treinador da Premier. Tiagueira? É pro William, né? Tiagueira? Quando devo utilizar probióticos e ou enzimas digestivas? Legal. Qual a dosagem ideal e qual a importância de ambos? Aí, Tiagão. A Tiagueira, beijo, Tiagueira. Isso é bem interessante, né? Os fitoterápicos se encaixam, esses dois suplementos em si, dependem muito da dose-resposta e da necessidade. Se, tipo, eu que não tenho problemas digestivos, tomar uma enzima digestiva, não vai mudar nada. Geralmente, eu sempre coloco assim, quando a pessoa tem desbiose e lactobacilos, um pool de lactobacilo auxilia bastante nessa resposta, reduz inchaço, porque causa uma dilatação intraabdominal, isso é muito interessante, e o momento mais específico para usar enzimas digestivas é quando você está num bulking, comendo bastante. Tô usando agora. Exatamente, que daí tu consegue ter uma melhor digestibilidade. E ajuda. Ajuda um monte. E tu consegue realmente consumir o volume de comida total com uma maior facilidade e tira aproveitamento, né? Aproveitamento também. E naturalmente deixa assim você menos aquela sensação de pesado, estômago dilatado. Então isso é muito importante. Aí que vem o grande detalhe. Qual enzima e qual lactobacilo vai ser a dose correta? Então isso é uma pergunta um pouco complexa. Teria que ver a necessidade daquele indivíduo. Mas lactobacilos eu gosto de usar um pool ali de 1 até 10 bilhões, dependendo realmente como está essa flora intestinal. E as enzimas digestivas depende de qual enzima em si, que tem papaina, bromealina, lipase, é bem complexo. Mas tem sim alguns pools prontos que são muito eficazes, né? Legal. Eu sou muito fã de enzima digestiva. Eu gosto também. Tomo Eu todo gosto santo também. dia. Eu né? gosto. Bom também. Eu sou a única que não tomo enzima digestiva. Mas Eu em preparação não tomo. Até O William quero- me olha agora, mas eu mandei tu tomar, eu não comprei, desculpa. Quero dar um salve aqui Pô. pro pessoal que me patrocina da Farmácia Santé. Eu pego os meus produtos lá na Farmácia Santé. Cara, eu não tenho necessidade de utilizar em preparação, em cutting. Tem alguns atletas que utilizam porque quando tu usa muita proteína em cutting, tu também tem dificuldade de ir aos pés, às vezes pode acontecer isso. Eu tenho dificuldade pelo volume de comida que eu tô comendo agora. Então eu utilizo enzimas digestivas nas 3 principais refeições, das mais pesadinhas ali, de arroz ou de pão, e tá me ajudando bastante. Ó, a Neiva da Santé tá curtindo a gente. Aí, ó. Beijo, Um abraço, Neiva. Neiva. Tudo de bom, Neiva? Tem mais pergunta, galera. Ó, Bora. então tá respondida a pergunta do Tiagão, que é treinador lá na É isso aí, legal. Academia Prêmio. Titiagueira. Beijo, Então tá, vamos Titiagueira. lá, fazer mais perguntas. Aqui, sou falso magro, estou com dificuldade de perder barriga. Alguma dica? Legal, nutricionista. Isso geralmente quando a pessoa em si tem os membros assim mais emagrecidos e só um acúmulo de gordura na região abdominal, é muito derivado da característica e qualidade dos alimentos que tu come. Às vezes se você dá muitos pulls, muito pico de insulina, comendo açúcar, derivado de farinha branca, processados, industrializados, naturalmente quando você dá muito pico de insulina aumenta a predisposição de acúmulo de gordura na região abdominal. Então você deve estar, isso eu não posso afirmar, mas provavelmente com uma predisposição a ter uma resistência à glicose. E né? também Insulina. por fato dele ser magro, apesar de ter um metabolismo de repente até um pouco acelerado, mas como é magro, não tem tanto espaço muscular para receber toda aquela quantidade de comida, Exato. acaba retendo água. Outra né? coisa que eu vejo também dos falsos magros é porque eles acham que são os magrinhos e metem boia sim, pra dentro, né? É volume pequeno, não é Exato. magro, né? Volume pequeno é pequeno. Eu acho que às vezes até o tipo de treinamento. Eu vejo muito nos pacientes que a gente atende, às vezes
tu olha, claro, a gente já tem um olho clínico, tu olha e tu vê que o cara é falso magro, mas às vezes eu acho assim, muitas vezes a gente orienta a pessoa a trocar a atividade física que ela está fazendo, né? Eu, como gosto da musculação, e eu acho que é a mãe de todos, né? É a mãe de todos, é um exercício básico mesmo. A gente, tu fala com o paciente, eu pedalo tantas vezes por semana, eu faço funcional, não sei o que. Daí tu vai examinar o paciente, realmente, ele não tem volume muscular, ele não constrói, só destrói. Não constrói, daí eu digo, tu tem que trocar, tu tá só catabolizando. E às vezes é difícil tu mudar na ideia das pessoas essa questão do aeróbico em excesso. Porque a pessoa está só na aerobiose e não constrói músculo, que é uma coisa, é um forno que vai ficar queimando ali depois, quando tiver paradinho. Em relação à dieta ali, também tem outra pergunta. Estou fazendo uma dieta sem nada de pão e massas. Qual será o motivo da minha pochete? Essa pergunta foi no meu Instagram. Foi no meu. Digamos assim, você está se restringindo de um alimento que ditamente é saudável, né? Provavelmente você deve estar comendo algumas coisas por fora e não se está dando conta. Já entra em uma questão de uma coisa que a gente falou num podcast passado, né? Da questão do pão. Porque a galera acha que assim, cara, não é o carboidrato vilão aí, tem outros, vários fatores, né? E eu acho que entra uma variável a mais nesse negócio aí. Não tá comendo massa e não tá comendo pão e tem uma pochete, mas há quanto tempo tu tá fazendo isso? Porque ninguém tem pressa para engordar, mas todo mundo tem uma pressa absurda. Tu tá fazendo isso há um mês? Espera mais um pouquinho, né? De repente vai levar mais tempo para emagrecer, né? Suponhamos que essa pessoa tenha 35 anos de idade. Foram 35 anos construindo essa pochete que a pessoa quer em um pouco tempo destruí-la. Ainda não é tão simples assim. Às vezes o pessoal tem essa tendência, digamos assim, de trocar esses alimentos que, se bem calculados, bem distribuídos, vão te ajudar muito em performance e resultado, e trocam dito por uma pasta de amendoim. E acabam comendo em excesso. Você teria que, em 100 gramas de pasta de amendoim, comer umas 30 fatias de pão. Cara, isso aí a gente vê demais. Tu é nutricionista, tu deve pegar alguns protocolos que vêm de outros nutricionistas. Eu, como treinador, eu pego algumas dietas que são prescritas por alguns nutricionistas e eu digo, cara, mas eu não vejo assim, não faz sentido a pessoa comer menos carboidrato para botar um pouco mais de pasta de amendoim. Eu acredito que tem uma individualidade ali que o profissional enxergou, mas eu não vejo lugar, eu não vejo por quê. Benefício, né? Justamente. Tá tudo certo aí, produção. Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais alto, porque a gente vai ter que carregar o celular. Legal. Então desligamos o microfone. Beleza, bora. Tá, aqui, ó. Top 3 dos anabolizantes para a mulher. Acho que foi perguntado, já foi respondido. Acho que já foi respondido essa daí. Foi uma pergunta parecida com essa. Tá, então qual o melhor agachamento livre ou no Smith? Agachamento livre ou no Smith? Depende pra quem, depende quando, depende de vários fatores. Eu acredito assim que o agachamento mais tradicional é o livre, né? Que é o que naturalmente o nosso corpo é adaptado e acostumado a fazer. Eu costumo usar o agachamento no Smith ou o agachamento no hack por uma questão de segurança, né? No qual a gente tem que seguir ali um eixo. E também tem como você utilizar mais variações. Por exemplo, se você quiser utilizar algum método de treinamento ou algo do tipo, ele se torna um pouco mais seguro. Mas depende para quem, depende em qual treinamento. Mas em questão de ativação muscular, na minha concepção, o agachamento livre é o pai de todos. O melhor de todos. É o melhor de todos. Eu saí um estudo há pouco tempo que demonstrou em pessoas não treinadas, né? Isso aí é legal. Que o agachamento na barra guiada prioriza mais a ação do quadríceps e o agachamento livre prioriza também a ação do glúteo. E aí eu acho que entra mais ou menos naquilo que a Lana falou. Qual é que é o objetivo da pessoa? A pessoa é mais treinada ou menos treinada? Ela tem uma deficiência maior de quadríceps ou ela precisa construir um pouco mais de glúteo? Eu acho que todas essas variáveis aí vão entrar na soma, mas eu concordo com a Lana. Se tem um exercício que, se tu não tem nenhum problema articular e a tua academia compreende
Porque também tem isso. Precisa ter uma gaiola, precisa ter um lugar para te fazer o agachamento livre. Mas se há a possibilidade de fazer agachamento livre e não tem nenhuma restrição com relação a algum problema articular, um problema de mobilidade, eu acho que agachamento livre é um exercício que pode manter sempre. Nós temos um convidado agora. Esse é o Lucas, o Lucão. Esse é o Lucão. Tudo preto, né? Sempre É preto, o né? mascote da equipe, né? E sobre o agachamento livre, pra minha parte leiga do modo de achar, é mais desafiador também. É mais desafiador, É, com com certeza. certeza. Tem treinadores que dizem que é um treino à parte, né? É um treino dentro do treino, tanto que tem preparação. O cara tem que entrar numa atmosfera ali quando tu tá manipulando cargas num agachamento livre. Quando a gente fala, né, do agachamento livre, vamos supor, você vai passar... Uma coisa é o Lucas fazendo agachamento livre, outra pessoa é uma pessoa mais iniciante fazendo agachamento livre. Então depende quem. Por exemplo, a gente que já treina com uma carga mais elevada, às vezes eu por exemplo, às vezes levo 1 minuto só de preparação. Porque só pra te tirar a barra da gaiola já é complicado. É desafiador. É realmente isso. Na minha fase agora, o meu treinador, o Catiano, ele pede em torno de 2 a 3 minutos de descanso De recuperação. né? Isso é legal, né? Tem gente que acha que o tempo de descanso, mas tá descansando demais, cara. O descanso ele é proporcional ao esforço, né? Exatamente. Tipo assim, tu tá fazendo um agachamento com 10 quilos de cada lado e tá sendo um esforço muito grande pra ti, precisa de mais descanso. Agora, tá fazendo um agachamento livre com 100 quilos total, todo o sistema, né? Barra e peso. Cara, o cara vai precisar de uns 2 minutos até 3 minutos de descanso. Eu já vi preparadores ali, o Matt Jensen, ele passa 6 minutos de descanso depois de um agachamento livre. É uma coisa que eu sempre... É, justo. Eu explico bastante para meus alunos essa questão, porque eles dizem, mas por que em certa parte do treino eu descanso mais e em outra menos? Eu disse, depende do estímulo que eu tô te dando. Ele é tensional ou é metabólico? A gente tá priorizando cargas ou tá priorizando mais ali, aquele estímulo mais metabólico mesmo. Então, às vezes, eu, por exemplo, gosto... Fazer a respiração mais... Eu gosto, por exemplo, de usar na minha sessão de treinamento 50% do treino mais tensional, ou seja, eu começo o treino priorizando ali a carga mesmo, o chumbo, então dou um descanso, não tem como quem treina pesado, sabe, não tem como tu descansar menos de 1 minuto, 2 minutos com uma sobrecarga muito alta. E o restante do treinamento, mais quando volumoso. Mais volume de repetições, aí eu começo a manipular, lembrando que o descanso, né? O descanso ele é uma variável também de treinamento, então tem que ser manipulado também. Mexe na densidade do treino, porque quando tu mexe no descanso. Tem muita coisa para se manipular, né, num treinamento. É a carga, é a cadência, é o descanso, então dá pra gente brincar bastante. Legal. O pessoal tá querendo saber o que é esse troféu em cima da mesa. Troféu do Anderson, muito legal. bem. Esse é o troféu do meu paciente, Anderson Locatelli. Nós fomos a Balneário Camboriú no Horsepower Show. Lembrando que ele tá ao vivo, mandou um abraço pra você. Aí, Anderson. E o que aconteceu? Neste campeonato é de relevância a nível nacional. Então a gente fez uma preparação basicamente de 6 meses para chegar aonde nós gostaríamos de chegar, que foi aqui. Então nós conseguimos ficar em top 2 em bodybuilder até 80 quilos. Nós ficamos atrás, porque não foi uma perda, foi uma vitória. Sim. De um atleta de renome nacional, né? Uma grande promessa, ele tem apenas 21 anos, né? É o tal do Gnomo. Né? Então, uma grande relevância, ele é contratado vamos citar nomes, Max Titanium, que é uma monstra, a maior empresa de suplementação do Brasil, então existe toda uma metodologia, um investimento pesado em cima desse rapaz. Tem muito patrocínio. Vamos pedir patrocínio para Max. E digamos que ele é treinado pelo maior fisiculturista do Brasil, que é o Eduardo Corrêa, então o melhor fisiculturista, um dos melhores treinadores que nós temos aqui. E outra que eu acompanho também um pouco do trabalho do Gnome, ele vive pra isso, né? A gente conhece o Anderson também é personal, então tem toda essa questão. Mas legal pra falar também o tanto que influencia a maturidade muscular no fisiculturismo, né? Porque o Gnomo é um atleta excepcional, mas o Anderson tem muito tempo de trabalho, né? Ele faz musculação há muito tempo. Então é muito diferente, cara, quando tu bota um cara que tem músculo bem calejado ali,
ele faz uma preparação mais agressiva, mas o músculo fica, ele vai mantendo aquela massa muscular. E um dos fatores que para mim foi uma realização profissional foi no primeiro embate, primeiro confronto, que você faz um geral com todos os atletas, né? Todos apresentam as poses, faz todo o sistema ali de apresentação e você sai e volta apenas os top 5, né? Primeiro call-out. O Eduardo Correia, que é o meu ídolo, chamar o atleta dele e passar óleo para tentar afundar o corte, para tentar bater de frente com um atleta que eu treino e aqui de Taquara, sabe? Sim. Isso é muito legal. Isso acho que é uma superação. Legal. Eu acho que quem não acompanha meio, mas assim, o Eduardo Correia, tipo, para quem conhece a história, vamos dizer assim, eu acho que é o atleta mais importante do fisiculturismo e o cara que competiu praticamente... O que teve melhores colocações até sempre hoje. no Olímpia. Uma coisa muito legal, né? Agora, a gente falando sobre isso, Taquara, o que? 5, 6 anos atrás, a gente não tinha nada. Hoje a gente tem o Lucas, tem o Anderson, tem a Fábio, que semana que vem vai estar aqui com a gente. Eu acho que a região Vai muito legal a nossa região e Taquara, né? São 3 pessoas de Taquara. É que a região, legal. se a gente for ver, tem vários campeões aí, né? Aí, Prefeitura de Taquara, Sirley, professora Sirley. Tem Mas pergunta aqui também, E um a detalhe- nível de preparação, depois do William... Um detalhe que é bem interessante, o pessoal só vê isso aqui no final, mas vão ver toda a gota de suor que é derramada, todo o investimento, eu não falo investimento financeiro, mas Pessoal. investimento pessoal, Investimento psicológico, pessoal. não entende quanto que a gente estuda para chegar nisso daqui. Isso aqui é apenas um símbolo de tudo que a gente consegue correria, dedicar né? com amor, dedicação, o geral, o 360 da história. Não é só um troféu de metal, é muita coisa por trás disso. Porque das pessoas que não acompanham, daqui a pouco a pessoa vê o produto final, que é aquele físico que o atleta exibe lá no palco, né? Mas aquilo ali, pessoal, tanta, na verdade, se a gente fosse discutir até a fisiologia do que acontece nos dias... É isso aqui, né? Vamos supor, se errar a mão ali, talvez, algumas coisas uns dias antes, tu bota... Pode perder o trabalho Muda no ano bastante, todo. muda bastante. Pode mudar bastante. E só pra citar, eu queria fazer mais uma citação, tipo, nós, assim, tipo, espremendo água de pedra, conseguimos bater de frente com um investimento milionário. Exatamente. Isso O laboratório surreal. Suplay hoje, que compreende a Max Titânio e a probiótica, é a maior empresa de suplementação do Brasil. Né? E com certeza da América Latina também, com certeza. O Anderson falando aqui com a gente, ó, lembrando que ele tá competindo desde 2010, é isso aí? O Anderson é o cara mais antigo Nossa, em fisiculturismo aí já na região. O que eu tava fazendo? O pessoal também tá perguntando aqui Eu já tinha qual a nascido. clínica da liberação miofascial, que é da Kelly. O pessoal tá querendo saber. Legal, Move On. Ela atende em Igrejinha, ela tem um espaço, agora até vai ser uma nova reinauguração, vai para um espaço maior, com mais profissionais, chama-se Move On, e a especialidade em si dela nessa clínica é a liberação miofascial, realmente, vinculada à parte do esporte, mas também atende pessoas normais, que não são treinadas, e o Pilates em si. Vamos deixar depois aqui o endereço, né, para quem quer seguir a clínica. Legal. E o pessoal que está perguntando em relação se a equipe é uma equipe que prepara atletas para subir para competição. Estamos em projeto, Estamos né? em projeto. Estamos em projeto. Tem várias novidades a vir por aí. Muito projetos. Atendemos pacientes em conjunto, ambos os Com 4. certeza. Né? Para quem conhece o meu trabalho, sabe que a maioria dos meus alunos fazem a dieta com William e alguns agora já vão migrar para o trabalho hormonal com o Dr. Alexandre também. Uma equipe multidisciplinar. Exatamente. E a gente está com vários projetos referente a isso para fazer esse trabalho, porque vocês sabem que não adianta só treinar e não comer certo, bem como não adianta só comer certo e não treinar. E para quem busca algo a mais, a cereja do bolo estará aqui. É que Então, perguntaram, ai, que cerejinha linda. perguntaram assim, ó, se eu quiser competir, quanto tempo que eu devo fazer e se a equipe prepara Competir no quê? em alguma categoria? Não É sei. homem, Fisiculturismo? mulher? Mas Sim. é fisiculturismo? É homem. Bom, eu vou dar minha opinião como atleta, tá? Digamos que é um homem, Tem 18 anos. de 18 anos. A Men's Physique. Eu acredito que a Men's Physique é uma categoria muito boa de entrada, para quando a pessoa quer... Por quê? Eu não estou achando mais fácil, mais difícil,
Mas como a Men's Physique é uma categoria onde tu apresenta só o tronco, às vezes é mais fácil, é uma categoria de entrada onde tu pode, com um pouco menos de tempo de trabalho, já mostrar um corpo competitivo, e geralmente é assim que acontece. O atleta começa na Men's Physique, Começa imigrando. e aí ele vê que o corpo dele pede mais tamanho, pede mais volume, tu vai ter que ir, ou já tem um volume crescendo de perna ali, então vamos passar agora de repente para Classic, ou vamos passar para o fisiculturismo clássico, se for na IFBB, e aí por diante. Na minha opinião, se quer iniciar, mas cara... E também depende de É se essa pessoa também já treina há um certo tempo. Justo. Uma coisa que eu vejo também muito, vocês que estão lá no campeonato, às vezes pessoas que também não começaram a treinar há pouco tempo, ainda não tem nenhuma maturidade Isso é o que tu muscular. mais vê no campeonato. E Isso já querem é uma subir, coisa né? legal. Então... Se tu quer competir ou tu quer ganhar? Cara, a gente nunca sabe quem vai ganhar, mas tu quer competir competitivo ou só para realizar uma realização pessoal? De subir ao palco, porque é o seguinte, cara, eu tô há 15 anos na musculação e tô competindo desde 2018. Muitas vezes é um divisor de água na vida da pessoa para ela não treinar mais. Ela ir lá, se frustrar ou passar por um período muito agressivo de dieta restritiva, daí ela sai de lá comendo tudo, às vezes tu vai no inferno e não consegue voltar mais. Então, exatamente. Então, mas tem que pensar bem, porque às vezes assim, cara, é uma realização pessoal minha. Eu treino há 1 ano, eu já vi casos de pessoas que eram ex-obesas e queriam competir para utilizar aquele momento da competição como se fosse um fechamento de projeto. Eu consegui, fui lá competir, cara, legal. Mas às vezes a pessoa tem ambições no esporte e ela vai lá e ela é totalmente frustrada porque ela não tem tempo para ter maturidade muscular. Cara, acaba sendo frustrante, ela nem treina mais depois disso. Então tem que pensar bem. E o investimento financeiro, fora o investimento pessoal, o investimento financeiro é um investimento alto. Aproveitando isso, eu tentei fazer uma preparação uma vez e quase foi um fator para eu não voltar nem a fazer dieta. Justamente. Porque foi uma coisa assim que eu tava já numa rotina de atendimentos bem gigante. E o meu treinador na época me zerou carboidrato, do nada. Foi uma coisa muito agressiva. Um volume de treinamento absurdo, que não teve uma progressão de séries. Foi eu fazia 20 séries semanais por treino e fui a quase 40 de um dia pro outro. Então, no decorrer de uma semana, eu me desgastei, tanto corpo e mente, que eu acredito que eu deva ter feito uns 15 dias ali dessa preparação. Chegou um dia que até acabei passando mal porque daí eu comecei a usar, e me deu aceleradores e tudo mais, já. Que um dia assim, cheguei de noite, eu passei mal, me mandei uma mensagem pra ela, deu pra mim. Eu acho que eu fiquei uns 10 dias sem treinar, sem comer, deu uma zoada assim no psicológico muito legal. Então, se quem pensa, né, eu acredito, eu não sou atleta, mas eu vejo assim, tá pensando em competir, procura um profissional legal pra te dar o direcionamento e também pra te não fazer coisas extremistas, um trabalho né? de construção e ele é lento. Exatamente. Demora tempo. Tem mais perguntas aqui para a equipe toda. Querem saber como faz para constar com o Dr. Alexandre, quais as clínicas que ele atende, Legal. o William, lugares e os personagens Alana e Lucas. Legal. Ok. Bom, eu atendo qual é o tempo de cada consulta com o Dr. Alexandre, o William e a consultoria com vocês? Tá, eu atendo hoje só na Academia Prêmio de Taquara, eu não pretendo atender em outra academia por hora, tá? Tô concentrando todos os meus clientes na Academia Prêmio de Taquara e eu tenho alguns horários na parte da tarde ainda, tá? 1 hora de treino. Eu atualmente atendo na Academia Premium da cidade, a Academia do Lucas. Atualmente eu tô com a agenda fechada de atendimentos presenciais, porque não tem mais onde botar gente, então atendimento presencial hoje não tem mais como colocar ninguém, então eu tô trabalhando com consultoria online. Para consultoria online eu só tenho mais 3 vagas também, porque eu prezo muito pela parte da qualidade, então já atingi um limite onde se eu exceder, eu acredito que eu não vou conseguir entregar. Então, não dorme, exatamente, não dorme mais. Então eu tenho
atendimento presencial está lotado, consultoria online mais 3 vagas apenas. Aproveitando para falar um pouquinho da consultoria online, a pessoa pode treinar e fazer o treino dela a hora que ela quiser, de qualquer lugar do Brasil. É a vantagem da consultoria. Exatamente. Tô perguntando se o Lucas atende consultoria online também. Atendo também, e na consultoria online eu sempre pego mais um. Pode ser. Tem mais lugares. O Lucas não Pode dorme, ser, eu tem durmo que dar, 2 né? horas. Doutor Alexandre, você atende a telemedicina sobre hormônios. Qual é o tempo de duração da consulta e o William? Bom, eu atendo no consultório, que aqui em Taquara. Nas nossas redes tem todos os contatos, tem o Linktree ali que dá para até marcar pelo WhatsApp, né? Tem os contatos. O tempo da consulta, olha, vou dizer assim, a duração mínima termina sendo 1 hora, 1h30, quando é para esse fim, tá? Porque, vamos dizer assim, eu gosto de ter o paciente na mão, então assim, é uma consulta que ela... Muitas vezes, eu brinco com os pacientes, ela se desdobra em 2, porque a gente tem que atender o paciente, ver todas as demandas dele, tem que conhecer bem ele. E geralmente tem uma reconsulta, que às vezes a gente tem os exames antes do paciente, que eu realmente preciso, e às vezes eu tenho que pedir na consulta. E às vezes eu também preciso de algumas outras avaliações para poder... Começou a atender um cliente meu de depressão também. Exatamente. Vai ter que ir na reconsulta já trazer os exames. Exatamente. Então é mais ou menos, a consulta é 1 hora, 1h30 para esse fim. E o William... Bom, agora eu vou falar por atende dia. muito Né? Ou ele atende em Vamos toda a lá. região, né? Tipo, vamos desenrolar o pergaminho. Vamos lá. Então você está por dias. Segunda-feira na Paradox em Parobé. Terças-feiras eu atendo na PHG em Três Coroas, Patrick. Tá? Legal. Quarta-feira na Clínica Stein em Rolante. Quinta-feira na Doutor Alexandre, aqui em Taquara. Dia todo. Dia todo, exatamente, turno integral. E sexta-feira eu divido em alguns turnos de atendimento em algumas cidades específicas, mas direciono mais a Santo Antônio da Patrulha em si. Ah, legal, não sabia. E sábado em Igrejinha na Premium, tá? Legal. E também atendo online. Isso aí. Perguntando aqui se o Lucas atende também na nossa clínica com consultoria presencial. Não, por Ainda hora, não, né, Lucão? vamos Daqui ver a que gente pouco- vai. Vocês têm vontade de... Deixa aqui nos seus comentários. Chama aí, pô. Incomoda o Alexandre aí, que a gente vai um projetinho aí, né? É. Faz um projetinho aí. Tem que fazer. Bora. Produção, tem mais alguma pergunta? Sim, o pessoal tá pedindo o endereço de vocês no Instagram. Arroba Alana Martins, treinadora. Meu é Lucas Baques com 3 Es, porque já tinha um monte de Lucas Baques. Eu não sei como é que pode, quando eu fui cadastrar esse Instagram, tanto Lucas Baques, mas é Lucas Baques com 3 Es no Baques. Ah, o meu Alana é com 2 L, verdade, bem lembrado. O meu tem um @Alexandre Joderes MD e também tem um outro perfil que é Tem @Alexandre dois, né? Joderes. Tem 2, né? Eu vi que tem dois. William. O meu é @Nutri William Montemeso. E lembrando que tem que deixar o da Move On, que é da Kelly. Ah, legal. Que o pessoal tá pedindo a liberação miofascial. Legal. Cara, Só um eu treino. nunca tinha feito liberação miofascial. Hoje eu acho que é uma das coisas que vai fazer bastante diferença no meu físico. Sabe que, claro, Eu já tem- marquei, ó. tem vários fatores, né, que influenciam, mas o meu ponto fraco era o meu posterior de coxa. Eu acho que eu treinei uns 4 anos e meu posterior... Não, parece que tinham pegado uma tábua e batido. Vinha glúteo, vinha quadríceps e o posterior de coxa travado. E eu não conseguia, sempre fui muito fraca no posterior. E daí eu fiz uma liberação miofascial, comecei a fazer com frequência. Hoje é um dos meus pontos fortes. Ah, legal. Claro que não estou falando que foi só por conta Não disso, é, tem mas vários, nunca é. mas é Mas aquele porcentinho que exatamente, ajuda, sempre eu ajuda, senti né? assim até nos treinos, uma amplitude bem melhor, uma ativação muscular, tipo, parece que tu sente que tu consegue ativar a musculatura como um todo e não sente desconforto, que é uma Legal. coisa assim, Legal, muito... isso. Quando tá em alta performance, qualquer detalhe é muito benéfico, né? Lembrando, pessoal, que aqui tá acabando as baterias. Tá? Vai precisar de um Tá acabando patrocínio. todas as lives. O celular do Lucas, então, a bateria zerou. Galera, quem tava ali na minha live, infelizmente foi É que a pros gente outros- quase não outros gosta de Instagrams. conversa. E tem mais perguntas aqui. A Fran tá perguntando. Em quanto tempo a musculação começa a dar resultados? Eu já sou E o que desde... deve fazer, quais exercícios deve fazer para ter mais resultados, para resultados mais rápidos na academia? E qual o melhor Meu alimento Deus. para definir? Foram 3 perguntas. Não, Legal. vamos por partes. Qual é que era a primeira?
Quanto tempo a musculação começa a dar resultado? Ó, eu vou dar depois o Lucão pode falar um pouquinho. Eu acredito que no momento que a pessoa começou a musculação já tá dando resultado, porque o primeiro passo é o mais difícil. Não falando só de corpo, mas sim de mente. Acho que no momento que a pessoa se matricula na academia, ela já moveu Legal. todo o enredo da vida dela, Legal. né? Tipo, ela vai lá, ela já... Porque eu, por exemplo, eu vejo assim que os meus alunos na avaliação, eles falam, pra mim já é uma grande conquista eu estar aqui. Sim. Então a musculação, eu trabalho muito dessa forma de trabalhar o psicológico da pessoa. Então eu vejo assim, a musculação a nível psicológico, no primeiro treino tu já vai sentir uma melhora. Na primeira semana tu já vai estar pensando por que eu não comecei antes. Subiu as visualizações. Beijos, meus queridos. Eu falei da emoção, a galera. Em relação a alimentos, qual o melhor alimento para definir? Eu vou dar minha opinião com relação a isso que a Lana falou, que é o seguinte, cara. A pergunta, com quanto tempo tu consegue perceber resultados, né, na academia? Resultados visíveis leva um pouquinho mais de tempo. E mas depende como ela também falou, muito da parte alimentar. Exatamente, que é onde eu vou chegar agora. Agora, resultados a nível de saúde, desde o primeiro momento que tu começa a se exercitar, já tem resultado da tua saúde, com certeza. E número 2, com quanto tempo eu consigo perceber resultados? Cara, eu acho que no tempo que tu começa a fazer tudo certinho, que é mais difícil. Claro. Tá? Porque, e aí, claro, tu vai ver uma pessoa que começou há uma semana na academia, faz tudo errado e tem resultado. Cara, a musculação, ela é ingrata por causa disso. Porque tem pessoas que têm mais facilidade genética de ter resultado. E quando a gente começa a olhar para essas pessoas, a gente geralmente quer se basear nelas. Pô, fulano... e eu sou culpado disso, porque eu como, às vezes, uma bobagemzinha no meio do meu dia ali, e eu tenho uma genética que favorece perda de gordura. E às vezes a pessoa olha e diz, pô, cara, mas o cara tá ali, ele come uma bolachinha Se o no Lucão meio do come uma dia. bolachinha também. Cara, Nossa. eu treino há 15 anos. Eu tenho uma boa quantidade de massa muscular já e tenho facilidade de perder gordura. Então, se tu começou a fazer academia hoje, cara, não olha pros lados. Tenta fazer a dieta certinha como o teu nutricionista passou, faz o treino certinho, tenta dormir. Porque, cara, das variáveis que influenciam no resultado, eu acho que essa é a mais negligenciada pela maioria das pessoas. As pessoas não dormem hoje em dia direitinho, né, cara? Então, tenta construir esse período mais certo possível. Com dieta, beber água, treinar certinho, dormir. E aí sim, tu vai ver que a partir do momento que tu faz tudo certinho, em pouco tempo tu já tem algum resultado. É que nem aquilo que eu comentei do meu início. Eu até falei no podcast passado. Eu treinei 2 anos sem ver praticamente nada de diferença no meu corpo. Tipo, eu já tava magra, já tinha perdido a minha pochetinha, de meu excesso, né? Porque eu era obesa. Só que eu cheguei num ponto ali onde que daí eu já saí daqueles primeiros meses ali. Daqui pra frente eu quero mais, o corpo dizendo que daqui pra frente. Exatamente. E eu acho que eu fiquei um ano igual. Tu vai ter que dobrar a aposta agora. Né? Igual. Tipo Porque assim, eu tava o quê? Tava fazendo a mesma coisa. Tava comendo, não tava comendo certo. Tava treinando, às vezes tinha aquelas oscilações de semana. E no momento que eu falei, não, eu quero a mais Quero que mais. isso. Mas eu acho que Aí eu comecei a... passar pro próximo nível. Eu acho que a mudança mais legal, assim, até para as pessoas normais, como nós, assim, é essa mudança do mindset. Que ela fala. Isso. Mudou a mentalidade. Aí a tua mudança estética ou de saúde, ela vem, isso é uma consequência, mas é mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade e sair do sedentarismo. Eu acho que assim, a grande contribuição, né, da musculação, em relação à população geral, é a gente elevar o nível de saúde da população. E está acontecendo um fenômeno, assim, como eu já sou um pouquinho mais antigo que vocês, né? Só um pouquinho. O que acontece assim, ó, eu até falo, já conversei com vocês, converso muito com a Lana sobre isso. Tinha uma época que o Guga ganhou o Roland Garros, né? Pô, daqui a pouco todo mundo começou a jogar tênis. Eu fui um desses. Né? Começou a jogar tênis. O que acontece? As pessoas saíram do sedentarismo, começaram a jogar, uns viraram atletas, outros foram pessoas que pelo menos estavam parados e começaram a fazer atividade física. Tá, e tiveram um benefício na sua saúde. Hoje o Brasil, acho que nos próximos anos, vai se tornar a maior potência do fisiculturismo. Vocês me corrijam. Pela curva de evolução. Com certeza. Com certeza. O que acontece? Tem muita gente que está indo treinar e assim, ó,
muda a cabeça, porque tu começa a treinar, tu já vai comer certo, já vai parar de comer bobagem. Então, assim, pra gente que trabalha lá na frente pegando as doenças, né? A minha área de origem é a área vascular, então, assim, ó, as pessoas se exercitando, comendo melhor, daqui a pouco, há 5 anos, nem é tanto tempo assim, a gente talvez vai ter uma diminuição nessa população que está treinando de eventos cardiovasculares. Porque a gente está correndo também contra o tempo, contra uma indústria alimentícia que é agressiva demais, muito, né? Muito. Cara, eu lembro, eu estava falando isso com um cliente meu há um tempo atrás. Cara, de um tempo para cá, como aplicativos de comida, lancheria... Cara, eu lembro que na minha época, quando eu morava em Parobé, pessoal que é de Parobé, que a gente tinha... Vou citar o nome dos lugares, né? Mas a gente, quem é mais nativo de Parobé sabe, era o Come Come, que era uma lancheria, e uma pizzaria, a Vida Nova, que tinha ali no centro de Parobé. Eram os dois locais, tinha mais um ou outro, mas eram pequenos. Cara, hoje em cada esquina que tu vai, tem uma lancheria. E eu não sou contra lancheria, eu como lanche, mas o grosso da população não está preparado para esse suporte calórico tão alto. E aplicativo de comida, tudo muito facilitando na mão, essa muita parte. facilidade e muita opção. Então a gente corre contra uma indústria que é super agressiva, né? Em termos de dar cada vez mais opções e facilitar. Por isso que é legal a gente estar disponibilizando consultoria online também, está trabalhando com equipes multidisciplinares para facilitar o trabalho de cada paciente, de cada pessoa, porque a gente está competindo contra uma indústria que, cara, eles têm dinheiro, eles têm vontade e eles estão vindo para cima cada vez crescendo mais. Né? É um fator de tecnologia. É justo. Sim. Justo. Eu acho que a nossa função principal, assim, como, na verdade, qual é a nossa área? Saúde, né? Saúde, A gente trabalha na justo. saúde. É justamente isso aí, é disseminar o bom conhecimento. Justo. Acho que é a forma que a gente tem para ir contra essa indústria aí. Também tem essa questão das crianças hoje em dia, né, muito celular, coisa e tal, é disseminar o conhecimento. Justamente. Disseminar o conhecimento, é o que a gente pode fazer de melhor. E, infelizmente, o ambiente é obesogênico, induz você compre 200, ganhe 300. Sim. Compre um, ganhe outro. É sabe? justo. Isso Cara, é bem isso Mais R$1, batata frita. Cara, é exatamente. Quem é que vai no Mac e não vai gastar mais R$1 para pegar uma batata frita? Poxa, com certeza. Refri à vontade. Refri à vontade. E, cara, isso é uma coisa que influencia demais no resultado e na perseverança da pessoa no treinamento e na dieta é a ambiência. Cara, se tu tá num local, às vezes não tem como tu fazer, às vezes é um local de trabalho, às vezes é a família, mas se tu tem condições de sair de um ambiente que compete demais contra os teus objetivos, saia. Porque é muito diferente, por exemplo, tu chegar na academia e tu vê a Lana, tua colega de trabalho, tá fazendo uma marmita dela. Entendeu? Ou eu chego, digamos, vamos criar uma situação hipotética aqui, tá? Eu sou professor e eu chego na academia onde eu trabalho e tem um professor lá com 110 quilos e fazendo a marmitinha zero carbo dele. Cara, no outro dia eu vou dizer, cara, eu preciso fazer uma dieta. Entendeu? Porque eu me inspiro, pô, o cara tem 110 quilos, tá seco ali fazendo dieta, eu vou fazer uma dieta. Agora, se tu chega num local onde todo mundo tá de qualquer forma, ninguém faz dieta, às vezes não tem como tu sair desse local, às vezes é o teu local de trabalho, às vezes é a tua família, mas se tem como tu sair de uma roda de amigos onde todo mundo, vou fazer cara, abandona esses caras, velho. Eles não vão contribuir. Eu acredito pro muito objetivo. eu brinco que é a mesa da vida, né? Que a gente sempre tá sentado numa mesa e nessa mesa tem 5 pessoas. E a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aproveitando, né, a gente tá falando dessa parte, as pessoas treinam, essas pessoas se alimentam bem, mas de vários outros vícios, né, bebida, cigarro, drogas e tudo mais, e na parte mental. Eu sempre falo assim, nessa mesa, você é uma pessoa que só consome ou é uma pessoa que ensina? Justamente. Você é uma pessoa que as pessoas só usufruem da tua energia de ti, ou você é uma pessoa tem também onde que se alimentar também, ou bem como você tá numa mesa onde você tá só sugando, tá na hora de você trocar. Justo. Porque tem gente, às vezes, também que tu é a maçã podre ali, então também tem que ter esse... Um local onde tu possa se reanimar. Exatamente. Né, então, vários
vários aspectos as pessoas podem usar isso, principalmente nessa questão alimentar. A família, bem como a gente, quando tá comendo certo, a gente acaba influenciando quem tá na nossa volta. Sim. Por exemplo, na tua casa, às vezes, tipo, o pessoal começa comendo certinho, aí a mãe e o pai começam, não, meus pais são um exemplo. Primeiro comecei a me alimentar bem, começaram, não, porque isso, agora tu vai lá, eles não usam mais açúcar, eles não comem mais fritura, então tu acaba, Legal. o pessoal que da sua volta acaba também fazendo mesmo, então isso é muito legal, né, essa parte de ambiente e tudo mais, que o Lucão falou. Eu sempre digo, não, se onde tá, né? O exemplo arrasta. Exato. Exatamente. A gente vê aqui até em casa, né? A gente tem uma adolescente e uma pré-adolescente, tá? E a gente... Já vai mais ou menos pegando... a gente muda a alimentação, claro. Eles comem trash food, mas assim, elas começaram a querer treinar. Do nada, assim. Legal. Eu nunca forcei, né? Porque eu acho horrível os pais quererem... Ditar. Quero que meu filho faça. Tem que fazer isso. Por exemplo, eu sou músico, né? Tem outra coisa que eu faço, que eu gosto de música. Legal. Eu quero que meus filhos toquem. Não, deixei ali, daqui a pouco tô tocando. E aí, Por osmose, vai meio que do nada, vindo, os né? gurias começaram. Pai, tava pra gente treinar. Daí, claro, dentro do pouco que eu sei, né, passei uns exercícios. Agora, todas as vezes, elas, imagina, vai treinar hoje. Legal. Então, elas já estão buscando vagas. E o nosso treino, cadê o nosso treino? E elas já estão começando a te cobrar daí, né? Então, acho que isso aí é o... Legal. Quantos minutos a gente tá de live aí? Quantas 1 horas? hora já e 37. Deus livre, tchê. A gente conversa Só demais. um lembrete que a Neiva da Santé, né, que o Lucas falou, Legal. tá dizendo que não é pra vocês esquecerem que ela convidou vocês dois pra fazer vídeo. Bora, já respondi lá, Né? no videomaker lá. E também o Alexandre e a Alana, ela vai entrar em contato com vocês. Show, Na Neiva. verdade, o doutor Alexandre, a Paty já tinha Já tinha convidado há falado, muito tempo. Chama Legal. não, mas Neiva agora já vai pra chamar já os dois. prepara uma fita aí, porque a Lemoa gosta de conversar. Então, separa umas 5 horas lá que eu... E da Lana e o Alexandre. Daí ela vai entrar em contato com vocês de novo. Show de pra bola, nós. Neiva. Um Neiva, beijo. beijo. Beijo, Neiva. Galera, por enquanto, assim, as perguntas... Santé Eu fortaleceu acho que demais nessa minha preparação, cara. Show, né? Acho que a gente Usei conversou muitos produtos deles. Muito legal. A gente conversou bastante aí, eu acho que deu pra tirar bastante a dúvida da galera. A gente colocou caixinhas no decorrer da semana, acho que a gente conversou bastante também sobre a preparação do Lucas, sobre a parte difícil, né, que o pessoal não vê, que não é só o palco lá. É, isso aí. E eu acho que era isso, né, Acho galera? que a gente, primeiro, né, a gente agradece muito mesmo a presença do Lucas, de ter vindo num... Galera tá pedindo pro Lucão voltar. Vamos voltar. Né, Vamos que o voltar. Lucas topou de vir aí no domingo, né? Pra mim é uma honra, que A gente isso. agradece muito Que e isso, uma honra. certamente... Já vamos entrar com a campanha Volta Lucas aqui. Volta, Lucas. Vamos Daqui voltar. a pouco tu vai virar fixo aí. Né? Bora, vamos lá. E Gostei da ideia. obrigado mesmo, né? E obrigado a todos que assistiram a live. Não sei se o William quer dizer mais alguma coisa aí. Só agradecer o pessoal aí que se disponibilizaram algum tempinho do domingo de vocês, que é tudo muito corrido, às vezes é só o único dia que tem para ficar com a família, para nos ver e nos escutar, né? E tenho certeza que a gente sempre vai fazer o possível para trazer algo informativo, uma ideia que possa ser construtiva para vocês. Galera, o pessoal que segue aí a Alana, segue o William, segue o Alexandre, pode dar um seguir lá no meu Instagram, eu tô sempre postando alguma coisa de conteúdo em relação às minhas próprias preparações. Eu abro geralmente na segunda-feira uma caixinha de perguntas a respeito de treinamento, não dieta, mas de alimentação e tudo mais. Então segue lá, e é nóis. Valeu, obrigado. Tem mais uma pergunta antes de acabar pro William aqui. Tem mais um canal. Só um Bora. pouquinho, já me Nosso perdi canal. aqui. Qual a opinião sobre dieta low carb e cetogênica? E o que costumam utilizar Esse no daí Kanban? foi uma boa, coisa cara. que mandaram no meu Instagram. Legal, cara. Qual É que é pra o plano? vocês. São estratégias, assim, muito utilizáveis também, mas depende da situação de cada paciente, né? Objetivo, foco e comprometimento em seguir, né? Porque geralmente dietas muito restritivas em carboidrato tendem a causar transtornos alimentares. Então a gente tem que analisar isso de uma forma mais minuciosa. Mas geralmente eu utilizo low carb, cetogênica só em atleta em preparação. Legal. Pessoas normais não tem por que fazer isso, conseguem... Eu acho que é o seguinte, cara, tu tem que ver que low carb não é no carb também, né? Isso, Porque às vezes a exatamente. pessoa confunde, né? Não é ausência total de carboidrato. E eu falo por mim. Eu lembro que essa foi uma pergunta feita ali no meu Instagram. Cara, eu gosto muito pra mim,
tá? Eu sinto mais saciado, uma dieta que tem menos picos de insulina, mas eu sou atleta e aquilo que passar pra mim eu vou fazer. Tem que ver isso, né, cara? Às vezes a pessoa, tipo, tu vai tentar entrar numa dieta com muito baixo carboidrato, tem que entender que carboidrato, nosso cérebro precisa de carboidrato. E as funções que a gente exerce no dia a dia precisam de glicogênio. E às vezes, né, uma dieta mais variada, com um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, funciona melhor para Eu, particularmente, assim, eu concordo bastante com ele, assim, são estratégias de dieta e deve ser usado, por exemplo, uma cetogênica, tipo de um atleta, uma pessoa normal, assim, não tem muito porquê, né? Tem muita coisa na internet, assim, dieta cetogênica, dieta carnívora, todo ano vai sair uma dieta nova, tá, pessoal? Isso aí começou lá com a dieta Dr. Atkins em 1970, os anos 70, e veio dieta mediterrânea e paleolítica. E, na verdade, assim, é muito o que o Lucas fala, quanto mais variada, né? E o que importa da dieta, na verdade, é aquela história, é o déficit calórico. Se você come mais do que você precisa, tu pode engordar ou anabolizar se tu direcionar para a musculação. Se comer a menos, tu vai catabolizar ou emagrecer, não tem muito mistério, né? E tem que cuidar muito, assim, ó, às vezes as pessoas tentam utilizar explicações antropológicas. A gente tem que comer como o homem das cavernas. Que nem cabem mais hoje, que não cabem mais hoje. Tem que comer que nem o homem das cavernas comia. Não, tu não é um homem das cavernas. O cenário é totalmente diferente. O cenário é diferente. O homem das cavernas vivia até 20, 30 anos. E não é porque o tigre matava ele, eu vejo pessoas explicar, não, é porque as condições de saúde... É muito... né, a longevidade que a gente tem hoje é de alguns anos para cá. Né? E arrastando sobre o que o Alexandre falou, homens das cavernas comiam carne de casca, carne magra, né? Justamente. Tem mais uma pergunta também. Não tem como comparar. E o que acontece, às vezes reduzem a questão do carboidrato, mas aumentam alimentos muito ricos em gordura, que concentram mais calorias às vezes. Muito mais gordura tem muito mais calorias. O básico é o que dá certo. Exatamente. O básico. Exatamente. Cara, pergunta, produção. Por que o Lucas e o William treinam de cinta? Para que serve? Legal. Ele sabe deixar pro Lucas. Legal. Cara, eu particularmente nunca utilizei cinturão, mas nessa preparação agora, como eu tô vindo de um período de restrição muito grande, ainda não consegui, não tô com toda a minha força presente, eu tô achando necessário utilizar o cinturão para estabilizar o quadrado lombar, ou a região do core, que ainda não tô com toda aquela força na pegada do treino ainda. Eu não acho tão importante para 80% das pessoas, até porque, cara, quando tu utiliza muito cinto e tu não manipula cargas tão pesadas, tu acaba fazendo com que a região do core fique cada vez mais enfraquecida. Eu brinco, né? Fica preguiçoso Fica pra contrair o abdômen. Fica preguiçoso. Agora, tem atletas, provavelmente o William, se ele utiliza cargas mais pesadas, eu gosto de manipular cargas mais pesadas, cara, às vezes um cinturão, a presença ou a ausência dele é a lesão ou a não lesão. Então tem que pensar muito se tu tá... Mas a maioria das pessoas, um fortalecimento da região do core já é necessário. Para que se utiliza? Se utiliza quando tu vai manipular uma carga mais pesada para te dar aquele fortalecimento na região do core que talvez não tenha. Mas realmente, né, o Lucão, eu não via mesmo tu Nunca utilizando. utilizei. Eu acho que o melhor cinto que tem é o core. Né? É o abdômen e a lombar bem preparados, mas às vezes precisa. Eu utilizo geralmente só na série, a gente chama top 7, né? Que é a carga mais pesada em si, né? E amarra bem ele mesmo, que de uma forma que nem tem como tu usar o treino inteiro, porque é bem... Logo termina, ai meu Deus, desespero pra abrir logo. Já solta.